Grande corneteiro, hein? Betão Corneteiro na escuta, muito obrigado. Totoiate Corneteiro. Tava tudo assim. Acaba, pelo amor de Deus. Quantas tardes dos anos 70 estávamos no ponto esperando o ônibus e passava com o seu Fusca branco. Quem que é? Não diz aqui o nome. Levava um microfone enrolado em uma meia. Morava no pé da antena da Educadora, na Vila Nova. Não brinca. Uma vez perguntei ao José Arnaldo se ele o conheceu. Zé me respondeu que quando entrou na Educadora, Santana deve ser, né? É o Santana. Era o funcionário mais antigo da casa. Pitacos da história desse rádio tão especial na vida de todos os campineiros. Muito obrigado, é o Paulo Neves, da Vila Nova. É isso, Paulo Neves? Paulo Neves. Obrigado, Paulo Neves. Obrigado, viu? Claro, ouvi falar do Santana. Aliás, tem uma foto que o Gabriel Ribeiro mandou aqui pra mim. Ele achou na internet que o Gabriel Ribeiro é fantástico, né? Ele pegou... Onde que tá? Tá aqui no estúdio, né? Tá aqui no estúdio. Tem aqui uma foto do Screte do rádio. 1965. Então tem aqui... É algum jogo, né? Tava o time de futebol da rádio PRC9. Olha quanta honra. José Célio de Andrade, novinho. Doutor José Célio, advogado, conceituado aqui em Campinas. Foi também plantão esportivo. Conheci doutor José Célio de Andrade. Raul Maldonê. Raul Maldonê, será que é aquele do Guarani? Raul Maldonê? Será que é ele? É que tá aqui como doutor Raul Maldonê. Se não me engano, é médico, doutor Raul Maldonê. Agora deu um branco, Raul Maldonê. Bob Sérgio, que eu tanto ouvi falar, não me lembro. José Sidney Bragantin, que voz tinha, cara. Narrador, Deus bons, hein? Eu tive a honra de ser plantão de José Sidney na Cultura, em 1982. Tava na Cultura. O José Sidney, ele construía casas, vendia, mas tinha uma voz espetacular. Pedro Azevedo, seu Pedro Azevedo, puxa vida, quanta honra, conheci também, trabalhou na prefeitura, na época do Chico Amaral, prefeito. Pedro Azevedo, uma voz maravilhosa, muito tempo de Rádio Central, todo dia, 18 horas, fazia prece de Ave Maria, Pedro Azevedo, e é ele que terminava, e até amanhã, se Deus quiser. Essa minha despedida que eu gravei, se Deus quiser... Esse jeitão é do seu Pedro Azevedo, viu, gente? Devo muito a ele, essa frase que ele nos proporcionava. Tem aqui o Douglas Ferrari, que eu ouvi falar também. Atílio Maganini, tá aqui como massagista. O Atílio eu conheci, eu trabalhei aqui em 83. Tive uma rápida passagem. 83, hein? Trabalhei aqui na Educadora, a gente era lá na Glicéria, esquina com o General Osório, né? Edifício Irmãos Guarneri. E o Atílio Maganini, ele de manhã pegava os jornais ali na banca do Alemão e levava pro pessoal do jornalismo de manhã apresentar o programa. Deixa eu ver quem mais aqui tá. Pereira Esmeriz, faleceu há pouco tempo. Trabalhei na Cultura com Pereira Esmeriz, professor Pereira Esmeriz, comentarista, jornalista, né? Pai do Fernando Esmeriz, amigo nosso, da Cláudia Esmeriz, muito tempo diretora do DPJ. Jaércio Barbosa, meu queridíssimo amigo. Jaércio Barbosa, grande repórter. Nossa, apresentava aqui programa de loterias. Olha quem que tá aqui. Luciano do Vale. Luciano do Vale, que Deus o tenha, faleceu em 2014. Pereira Neto, que eu tive a honra de ser seu plantão em 83. Grande Pereirinha, 39 anos de rádio Educadora. Lombardi Neto. Olha o Lombardi Neto aqui. O Lombardi Neto faleceu em 69. Faleceu no dia 8 de setembro de 69. Era o diretor de esportes e um grande nome. Um minuto de alegria para quem sua todo dia. A Hora do Trabalhador. Apresentado aqui na nossa grande Educadora. Mas foi um programa que marcou época. E diga lá, meu anjo da guarda, Monsenhor Geraldo de Azevedo que falava, é verdade, Tigrão, é verdade. O Monsenhor Geraldo de Azevedo que falava até amanhã, se Deus que não, Pedro Azevedo. Obrigado, meu anjo da guarda, muito obrigado. Um minuto.
Sorta o logotom aí da nossa Bandeirantes. Vamos lá. Nossa querida Bandeirantes. Ei, meus amigos, que felicidade, hein? Hoje Tombense 0, Ponte 1, gol do Elvis cobrando falta a 22 do segundo tempo. Exatamente há 90 anos, em 11 de novembro de 1933, ia ao ar, em caráter experimental, a PRC9, Rádio Educadora de Campinas. Ah, sim, o Monsenhor Geraldo Azevedo era irmão de Pedro Azevedo. Opa, boa, meu Jaguarda, boa! Eu também conheci Monsenhor Geraldo Azevedo. Muito obrigado, meu Jaguarda. E é isso aí, então, uma data importante, comemorativa, 90 anos não é fácil não. E tudo vai se mudando, né? Tudo, ainda mais a área de comunicação. Então, um dia muito feliz. Gente, muito obrigado à nossa equipe técnica, Gil Kleber, Gabriel Ribeiro, Lucas Pessoa, Gilberto Suf, Danilo Capucci, a Ponte vence, transmissão do Batista. E vem aí, em rede nacional, o nosso Rogério Assis, com Palmeiras e Inter. Quem ganhou a furadeira foi Edson Luiz Ferreira. Edson Luiz Ferreira ganhou a ferramenta da Uesco, a furadeira. Meus amigos, um grande abraço, muito obrigado. Eu volto na terça. Na terça tem Guarani Criciúma, então terça eu volto. Se Deus quiser. Aqui deu. Apito Final. O pós-jogo completo na Rádio Bandeirantes. Sinal marca 9 da noite, começa Palmeiras e Inter em Barueri. Eu e você, ligados pela mesma emoção do futebol aqui na Bandeirantes, a maior rede de rádios do Brasil. Verdão aperta Marcos Rocha, escorrega Henrique de cabeça, corta Vitão, rebote cai no meio campo com o time do Inter jogando. Maurício domina a bola, vem Zé Rafael, a primeira falta do jogo. É falta para o time do Inter, cobrado pela meia direita, além da metade do campo. Não temos casa cheia, mas temos muito barulho. A galera o tempo inteiro cantando. Microfone Bandeirantes mostra para você. Daniel Chingotti comandando aqui o time de externas, ao lado do Rafael Pellegrini. Sonzão Bandeirantes, o Hendrick caiu sozinho. Caiu e sentiu o joelho direito, hein, Soldeiro? O Hendrick escorregou, mas já se levantou, camisa 9 do time do Palmeiras, Canhão. Ele que já rendeu aos cofres alviverde 42 milhões e meio de euros na sua negociação com o Real Madrid. Lembrando que o time espanhol pode pagar no máximo 60 milhões de euros pelo jogador de 17 anos de idade. E ainda no Palmeiras, caso o Hendrick marque mais 14 gols até o meio do ano que vem, o Alviverde coloca no bolso mais 7 milhões e meio de euros nesta que é a maior negociação da história do clube. Inter troca passes na sua defesa, Vitão domina, dá o passe pela meia direita para Arangues, que toca por dentro da jogada, bate na marcação espirrada, pega Johnny, a sobra da Vitão, pressão do Veiga, ele enfia a bola pela meia direita, Johnny, toca na beirada do campo, Maurício vira para Bustos, para Maurício, vai desviar dessa bola, Piqueires com o pé, ela vai para fora direto pela linha lateral, em arremesso para o Internacional cobrar, quase 2 minutos de jogo, aqui é a Arena Barueri, 34ª rodada do Campeonato Brasileiro, sai jogando o time do Inter pela metade do campo com seus zagueiros, Igor Gomes, toca a bola para Vitão, que abre o passe para a ponta esquerda, fecha Dalbert, já adianta a bola para Wanderson, tomou pressão do Mike, obrigado a recuar a jogada, ele volta para Vitão, Vitão domina com certa liberdade, domina, escapa da primeira marcação com o Veiga, ficando só de longe, lança a bola para Igor Gomes pela meia direita, marca só de longe também o Breno Lopes, Igor Gomes já passa pelo meio do campo, marcado, recua, toca a bola, dá para Charles Arangues pela meia esquerda, pela ponta perde a bola, Alan Patrick, Arangues caminha com ela, tá na ponta, Marcos Rocha toma a frente, ganha, escapa bem, dá pro Hendrick, no meio, mano a mano com o Vintão, limpou, bateu pro gol, espalma Rocher, manda pra linha lateral, primeira boa arrancada do Verdão com o talentoso Hendrick, Rocher botou pra linha lateral, Soler. E foi muito inteligente o Marcos Rocha na interceptação, ainda no campo de defesa, serviu na medida para o Hendrick e já deu pra ver que ele está recuperado daquela primeira queda, mão no joelho, bate firme, Rocher faz a primeira defesa, segue 0-0 na Arena Barueri, mas a torcida levanta. 3 primeiro tempo, Marcos Rocha pro Mike, na direita, com liberdade, Hendrick pediu, pra trás o pá!
passe, volta tirando o Johnny, toca do lado esquerdo, bota à frente para correr o Wanderson, tem rapidez, domina o ponta, enfia o passe na ponta, Ener Valência, carrinho por baixo, Luan, falta, Luan atinge Ener Valência que tá no chão, Soler. E é um jogador que precisa ficar atento, Canhão. Luan está pendurado com o cartão amarelo, se for advertido no jogo de hoje, não pega o Fortaleza dia 26 no Castelão depois da data FIFA. Segurança, conforto em qualquer caminho, você já sabe a resposta. Amortecedor HG, porque é Nakata. Soler, o Cudê tirou o cachecol, né? Tô vendo, tirou, só faltava. Ele agora tirou. Ah, bom, aqui tava no campo. suando mais que tampa de marmita, né, Canhão? Agora ele tirou. Igor Gomes pela linha direita, Alan Patrick puxa a marcação, Rios por baixo, toca para trás, a bola vira com Bustos, a Igor Gomes que toca a bola para Vitão de novo, 4 primeiro tempo em Barueri, 0-0, torcedor, chegou a hora, no gramado das obras, entra em cena os portaços, na hora de construir ou reformar, CSN Cimentos, os portaços que constroem o Brasil, Inter na jogada, é falta marcada no meio, reclama os jogadores do Palmeiras, a torcida também, já bota no chão Maurício, já cobra a falta, Igor Gomes dá de volta a bola para Maurício, ele toca mais atrás ainda pelo meio do campo, dá para o zagueiro Vitão que domina, partindo à frente, 4 primeiro tempo, é 0-0, se o Verdão quiser o título tem que ganhar o jogo do Inter, Igor Gomes tenta a jogada, volta para Vitão, belo drible, sai do Veiga, chuta, tenta a jogada, Marcos Rocha, Alan Patrick se antecipa com Arangues, toca a bola para a meia esquerda, Wanderson fecha aqui, vem Maurício, no apoio Bustos, toca mal, Piquerez toma a frente, lindo drible, dispara pela ponta do Lopes, adiante demais, a bola Piquerez perde a passada, Johnny ganha, Johnny toca a bola para a direita, vira o passe, curtindo a jogada para Bustos, que vira o passe para Maurício, domina, ataca na ponta direita, com 4:40, primeiro tempo, 0-0, sai atrás do time do Internacional, trocando passes, Igor Gomes dá para o outro zagueiro, domina Igor, lança a bola para Vitão, Vitão domina pelo meio do campo, tem na ponta Dalbert, não toca o lateral, volta a bola pela meia direita, Johnny volta a bola, Igor Gomes é quem domina, vem atrás do time do Inter já atacando, Igor Gomes passa pelo meio do campo, domina e parte à frente, dá Alan Patrick, Marcos Rocha corta, dá um chapéu na quica, passa por ele, Wanderson pega, domina, Dalbert dispara, Wanderson ganhou, entrou na área, é rápido, bateu para trás, toque contra o do Zé Rafael, escanteio, o Inter chega pela primeira vez com 5 minutos e chega com perigo, ganha escanteio, Soler. E na bola parada, o time colorado tenta abrir o marcador aqui na Arena Barueri, diante da sua torcida, vem para a cobrança, camisa 10, Alan Patrick. 5 minutos e meio o primeiro tempo, o Inter cobra escanteio, Alan Patrick bate, pé direito, lado esquerdo para a grande área, Igor Gomes e Vitão, os zagueiros, lá vem a cobrança, Valência pede, forte o passe de cabeça, subiu no Mantira, ela quer fora da grande área, Johnny cabeceia para trás da bola, dá para Bustos, ele recua para Rocher, o goleiro domina com o pé, na entrada da sua grande área, em Barueri, a bola rola, o relógio não para. 6 minutos é o primeiro tempo. Placar da 34ª rodada do Campeonato Brasileiro, Barueri, Palmeiras, Internacional, 0-0, Enzo Ortega. Encerrado na Vila Capanema, o Curitiba vence o Cruzeiro pelo placar de 1-0 com gol de Robson. Bustos lançado no fundo, ele chuta a bola, bateu desviado no Marcos Rocha, lateral, estava em campo ainda, fica no chão, lateral direito do Inter, mas fora do campo, e agora caiu, desabou de vez, Soler. E fica na reclamação Marcos Rocha, pela queda do Bustos, Marcos Rocha alega que essa bola bateu por último no camisa 16 do Internacional, mas é reposição a favor do time colorado, que pode mais uma vez jogar lá dentro da área. Você empresário, pode vender para qualquer ponto do Brasil e sempre contar com a Braspress, fragilizando os seus negócios. Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Acesse braspress.com. Toca Vitão, zagueiro do Inter, tira o passe pela meia direita com o lateral Dalbert posicionado, volta Dalbert, toca Vitão, que dá Igor Gomes, que abre a bola para a direita para Bustos, domina marcado pelo Piquerez, enfia por dentro, pela bola Alan Patrick, de primeira, volta a Bustos, que tenta o passe no meio, tira a marcação aqui atrás, Luan, toca para fora e ela vai direto pela linha lateral, em arremesso para o Internacional cobrar, na CN Capital, você e os seus investimentos contam com alta performance e expertise e a melhor nota de atendimento do mercado. Abra sua conta, cncapital.com.br/bandeirantes. Partiu Dalbert na ponta, Marcos Rocha, tira dele, manda a bola para fora pela linha lateral, arremesso para o time do Inter cobrar, 7 minutos 30 segundos, primeiro tempo, 0-0, cobrador, arremesso lateral, bola pela meia, Alan Patrick, toca de volta para Wanderson, domina marcado, recua, toca atrás do zagueiro, volta a bola com Vitão, Vitão toca pelo meio campo, roda gigante, sai atrás Igor Gomes, dá na direita com Fabrício Bustos, Piquerez à frente, ele vira a bola na Patrick de primeira, bota na ponta, Bustos, de volta na Patrick na pinta, bate em Rios, sobrou na ponta esquerda, fica a sobra com o
Palmeiras ainda. Murilo enfia pro Hendrick, o passe é curto demais em Dalbert. Opa, quase que tira errado. Ela volta aqui atrás com o time do Inter com o zagueiro Igor Gomes. Ele entrega a bola para Rocher. Dá pressão, Breno Lopes. Rocher levanta a bola para a ponta direita. De volta com o Igor Gomes que sai com ela. Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços. Volta Bustos entregando bola, Igor Gomes sozinho sai atrás, jogando o zagueiro do Internacional. 8:30 o primeiro tempo. E esse início de jogo, Mauro Beto em 0-0 Barueri. O Inter faz uma linha de 3 zagueiros também, com o Dalbert à esquerda, o Igor aqui pelo lado direito e o ex-palmeirense Vitão por dentro. É praticamente o mesmo esquema, espelhado no Palmeiras no 3-4-1-2. A diferença é que o Alan Patrick está bem mais próximo do Ener Valencia. O Wanderson não abre tanto o jogo, encosta um pouquinho mais neles e o Bustos atua como lateral. O Palmeiras se defende com uma linha de 5, o Inter se defende com uma linha de 4. É um duelo tático interessante, mas o Colorado começa um pouquinho melhor aqui em Barueri. Rios domina a bola para o Verdão, abre o passe na esquerda, Piquerez tem liberdade, vem Murilo chegando primeiro, domina a bola, Murilo lança com Piquerez, vai no fundo, cercado pelo Maurício, toca na meia para Zé Rafael, toma o tranco do Johnny, é falta marcada, é falta para o Palmeiras cobrar, na hora de fazer a troca do fluido de radiador e fluido de freio, escolha quem entende tudo do assunto, para a Flu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil, sai mal Luan, o passe fica para o Anderson, lança a bola para Ener Valencia, horrível passe, para o Everton se ele pegar sozinho dentro da sua grande área, já tem que já sai jogando, lança pela minha direita, a bola curtinha para Richard Rios, se desmarca pela minha direita, Rafael Veiga, Rios, a Veiga, que lança Hendrick, que vira para a ponta direita, para Mike, domina a bola, domina e já recua, toca do ladinho para Marcos Rocha, encostou Rios, pediu, recebeu, vem Rios, limpa o primeiro, pé esquerdo, canhão pro gol, à esquerda, linha de fundo, deram liberdade, ele mandou de lá e ela passa até perto, em Soler. Passa até perto, mas chutou acabando, o chute acabou saindo fraco, melhor dizendo, do Richard Rios, 49 jogos com a camisa do Palmeiras, ele que na próxima terça-feira será adversário de Hendrick e Rafael Veiga na partida entre Colômbia e Brasil, mas a tendência é que os três comecem no banco. Vem vibrar com o preço baixo, a qualidade do Tenda Atacado. Pague com cartão de crédito, débito, vale alimentação ou com o cartão Tenda. Na direita, Mike domina a bola, sai do Wanderson, enfia na meio presente para o adversário. Toca Wanderson, recua, dá para Dalbert, vira o passe por dentro na fogueira com o Johnny. Ele recua, dá Igor Gomes, meio da grande área, bate na meia direita, passa à frente, o Inter já domina, inverte a passada, Maurício e Valência, de cabeça no meio, sozinho, tira aqui atrás Luan. Zé Rafael tenta o chapéu, levanta ele mais a bola, se desequilibra, pede a falta, a arbitragem vai na dele e marca a falta para o Palmeiras cobrar. Ali na Barueri, a bola rola, o relógio não para. 10 minutos e meio do primeiro tempo. Placar do Brasileirão, 34ª rodada, Palmeiras e Inter empatam em 0-0, o Verdão cobra a falta com pressa, Mike na direita, vira a bola para Rafael Veiga, tá de costas na marcação, feita pelo Arangues, dá Marcos Rocha, volta para Veiga, na perna da canhota, devolve atrás da jogada e volta, Luan domina aqui atrás do meio campo do Palmeiras, aqui Enzo Ortega, 0-0 Palmeiras e Inter. Canhão encerrado no Maracanã, o Flamengo empata com o Fluminense pelo placar de 1-1. Domina a bola Luan, passando pelo meio campo, enfia no meio, Hendrick, qualquer para Veiga, tira da Albert, vai no meio de cabeça, tira aqui atrás do Johnny, Mike vai, ganha a jogada com Rios, Rios recua, toca a bola para Marcos Rocha pela meia direita, Mike dispara ao lado, partiu Marcos Rocha, tenta o passe, bate na marcação, Veiga completa o passe para Mike, levantou a cabeça, cruzou no Breno Lopes de cabeça, fora! A direita do gol, que voo bonito do atacante do Verdão. Ela veio alta na segunda trave, Breno sai no chão e voa bonito para cabecear a direita do gol, Soler. Foi muito inteligente agora o Marcos Rocha neste levantamento na segunda trave, buscando o Breno Lopes no estilo jogo contra o Santos do Maracanã, mas desta vez o Libertador acabou errando a cabeçada. Só tiro de meta a favor do Internacional. Sil renova sua energia a cada dia. Fios e cabos elétricos Sil, conectada com o futuro. 12 primeiro tempo, 0-0. Você levanta para o ataque, a bola de cabeça, uma casinha. Maurício tenta, a bola fica fácil para o Everton. Enzo Ortega, qual é a classificação na parte de cima nesse momento, Enzo? Canhão, Botafogo segue líder com 59 pontos, mesma pontuação de Grêmio e Palmeiras. O Bragantino com 58 em quarto, o Flamengo só no G6 com 57 pontos na quinta colocação, atrás o Atlético Mineiro com 54. Intensa briga pelo título. Piquerez na esquerda da jogada, sai do Maurício, encara a marcação, com Bustos em cima, parou, 2 em cima, ele gira, se desequilibra, Bustos chegou, falta do Piquerez no Bustos. É o que está marcando o Paulo César Zanovelli da Silva. É claro, a galera não gosta. Novo site Estrela Bet, cheio de novidades, mais fácil de usar, www.estrelabet.com.
Alô, Wilson Cavenaghi, torcedor do Verdão, tá ligado na transmissão da Bandeirantes, acompanhando por enquanto 0-0. Palmeiras e Internacional jogando na Arena Barueri. Falta para o Inter, para a cobrança, levanta essa bola de Igor Gomes, no meio para Valência, muito alto, cabeceia Murilo para Rios, toca na meia, passa por Zé Rafael, Maurício, na direita o passe para Valência, marcado por Murilo, Bustos encosta, Valência, parou, dominou, tocou do lado, vira o passe, Arangues chuta, ela bate em Zé Rafael, volta no meio, a Johnny, que dá para Valência, que só escora, dá Bustos de volta na direita, levantou na grande área, a bola Maurício cabeceia, para Valência, levantou, segunda a trave, passou, furou! Alan Patrick, na hora de fazer o gol, perdeu a passada e o tempo, aí Mike domina e arranca no ataque com o Verdão, dá pro Hendrick, limpou o primeiro marcador, puxando pelo calção, é falta, e vem o primeiro cartão do jogo, Soler. Cartão amarelo para Johnny, camisa número 30 do Internacional, precisou fazer a falta depois do Alan Patrick se confundir inteiro dentro da área, primeiro jogador pendurado na partida, Johnny, o norte-americano. Motorista parceiro, na 99 você conta com um pacote de ganhos exclusivo. Na direita, Mike no fundo para Veiga, cortou para canhota, para direita, levantou na área, Breno Lopes aqui de cabeça, para trás a bola, rasga de bico, tira aqui atrás Maurício, toca à frente, ele mesmo corre atrás da bola com o Piquerez, tenta a frente, Piquerez toca na bola, pelo passe, não domina Zé Rafael, toma a jogada e ganha pro time do Inter, vai embora Maurício, tá na canhota o passe, dispara pela ponta Alan Patrick, Luan vai em cima dele, dominou Alan Patrick, rolou no meio, para Valência, de frente, limpou, tocado por trás, não, ele simulou, seguiu, vem Zé Rafael, domina agora, houve a falta no Zé Rafael. Zanovelli para, não dá a falta no Eder Valência. Fica no chão, Eder Valência. O Ederton quer cartão ali, chamando para simulação, Soler. Exatamente, mas o Paulo César Zanovelli não aplica cartão amarelo para o Eder Valência do Internacional. Já se levanta o camisa 13 e o Palmeiras tenta descer. Cobrada a falta com pressa, Piquerez domina aqui do lado esquerdo, dá Breno Lopes, ele contra Igor Gomes, está marcado o impedimento, o Bandeira está lá do outro lado marcando o Felipe de Oliveira. Michel Lopes na mesa de som, com Roberto Dias na central técnica marcando. Aqui Arena Barueri, a bola rola, o relógio não para. São 15 primeiro tempo. 34ª rodada do Campeonato Brasileiro. Barueri, Palmeiras e Inter empatam em 0-0. Enzo Ortega. Canhão, com esse empate parcial, o Palmeiras vai assumindo a liderança do Campeonato Brasileiro, ultrapassando o Botafogo com 60 pontos. O Glorioso que entra em campo amanhã contra o Bragantino às 4 horas da tarde lá no estádio Nabizão. Rocher já entrega a bola para Dalbert, o lateral do Vini vai jogar, sai aqui na ponta esquerda, ataque do Internacional. Mauro Bertin opina na Bandeirantes, segue 0-0, o Inter já chegou com perigo também, Mauro. O Inter chegou uma vez, o Palmeiras duas vezes, mas o Inter que tem a posse de bola e busca mais o jogo, faz uma partida melhor do que a encomenda. O Palmeiras com dificuldades, porque isola muito o Hendrick à direita e o Breno Lopes à esquerda. Falta o Rafael Veiga entrar um pouco mais, os alas saírem. O Inter faz um bom jogo aqui em Barueri. Você ligado na maior rede de rádios do Brasil, nosso time está trabalhando nessa noite de sábado. Michel Lopes na mesa de som, com Roberto Dias na central técnica, com Alain Marcel nas imagens, youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial, com Ana Carolina Galeano nas redes sociais. Lá vem o Inter, na direita, Alan Patrick para Maurício, dentro de mais a bola, Marcos Rocha de bico tira e lança para o Hendrick, no meio de dois, ele vai chegar, os zagueiros se confundem, Hendrick domina, na esquerda, tem Breno Lopes, foi tocado, Igor Gomes, o outro não deu a falta, acompanhou de perto, Zanovelli estava em cima do lance, Breno caiu e já se levanta, Abel Ferreira vai à loucura. Nem o próprio Breno, com convicção, continua reclamando. Alan Patrick, a bola para Eder Valência. Toca na direita a bola, volta para Bustos. Soler acompanha de perto. Ele se jogou também, não é, Soler? Ah, Canhão, foi aqui na minha frente. Tem que fazer muito curso de ator o Breno Lopes, porque não foi nada. Ele viu a presença do Igor Gomes e piscinou. Nada aconteceu. E vem de novo o Verdão. Hendrick, meia esquerda com dois em cima, inverteu a jogada. Dalbert corta pelo meio do caminho. Recua Wanderson. Volta Dalbert que entrega atrás com o zagueiro Vitão que domina. 17,5 primeiro tempo, 0-0. Você ligado na Bandeirantes. Lançado em Valência, pelo menos uns 18 metros à frente do último zagueiro do Verdão. Impedimento marcado. Na hora de fazer a troca do fluido de radiador e fluido de freio, escolha quem entende tudo do assunto. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil.
Galera tá se jogando demais, hein, seu Mauro? Estão piscinando muito aqui, hein? Que o árbitro não cai na deles. Por enquanto, a boa arbitragem. Ou seja, os jogadores precisam mudar o modus operandi. Mike na direita, 2 em cima, calcanhar, tocou para trás, a bola vai para fora direto pela linha lateral. Passe errado, ela sai lateral para o Internacional cobrar. Com amortecedor HG na carta, você chega mais longe. Sabe por quê? Porque é na carta. É tudo azul pela frente. 18 o primeiro tempo. Alan Patrick domina a bola na esquerda. Protegeu o capitão do Inter, Marcos Rocha em cima. Tomou por baixo, a bola voltou no meio. Tira aqui atrás Arangues. Já lança na ponta direita Bustos. Tem liberdade o lateral. Já domina, passa pelo meio campo, entrega para Maurício. Piquerez vai dar aquela tungada. Opa! Maurício acertou com o cotovelo na negão do Piquerez. Resta ver se é agressão ou é uma falta de jogo. Pelo jeito, o Sanovelli só vai marcar uma falta de jogo num braço aberto imprudente do Maurício Soler. Exatamente, Canhão. E o Maurício rapidamente já pede desculpas para o Piquerez. Não tem cartão amarelo. Jogo que segue na Arena Barueri 0-0. Alô, Camilo Matsui. O Camilo Matsui é palmeirense. Tá vibrando com o seu Verdão. Tá esperando o gol. Mike domina pela meia direita, vira pro Hendrick. Pressão em cima dele, feita pelo Alan Patrick. Ele gira, toma um tranco, é rápido, menino. Abre a jogada pelo meio campo, lança para Murilo. O zagueiro já passa pelo meio campo. Toca na meia para Zé Rafael. Sai na primeira jogada. Lindo giro. Que finta. Tenta Breno Lopes. Corta Igor Gomes. Zé Rafael pega a sobra. Dá na esquerda para Piquerez. Na linha de fundo. Pressão de Bustos em cima dele. Volta a bola para Rios pela meia direita. Rios dá pro Hendrick. Caminhou com ela. Pé direito. Um canhão pro gol. Na trave fora. Ela bateu no pé da trave esquerda. Ela beijou a trave. E foi pra fora. Rocher defendeu com os olhos. Que jogada monstruosa do Hendrick. Chutando com o pé direito. Surpresa geral. E o Rocher passou bem na minha frente agora, Canhão, para pegar a bola, para bater o tiro de meta com uma cara de... O que tá acontecendo? O que esse moleque fez? Que é isso? O Hendrick bateu de pé direito, a bola pegou um efeito todo esquisito. Beija o pé da trave, quase o golpe de vista do Rocher trai o goleiro uruguaio. Breno Lopes para o Verdão, para Zé Rafael. No corpo de onde chegou cometendo falta marcada em cima de Zé Rafael. É pro Palmeiras a cobrança. Torcedor, chegou a hora. No gramado das obras, entre sendo os Fortaços, CSN Cimentos, os Fortaços que constroem o Brasil. Entrada na grande área, Rios domina, passa, dá na esquerda, Piquerez, linha de fundo, para trás, tocou pro alto, de onde tá na grande área de cabeça, Dalbert botou para escanteio. Ela veio toda espirrada, mastigada. Escanteio o Verdão na direita, Soler. Dalbert, que no último jogo do Internacional arrumou confusão com os torcedores. Saiu vaiado, pediu para vaiar em mais alto, agora ele afasta. Escanteio pro Palmeiras, Rafael Veiga. Pé canhoto no córner. 20 minutos e meio o primeiro tempo. Veiga no escanteio para o Palmeiras. Pé esquerdo na direita. Autorizado, levantou, fecha de cabeça. Tira aqui atrás a Johnny. Bola sai da grande área para Rios. Pegar o rebote. Piquerez já levanta o braço. Quer a bola. Caminha Richard Rios. Concentra a jogada por dentro. Enfia na grande área. Murilo cabeceia no meio. Não tem ninguém do Verdão. Mas o Bandeira está pegando o impedimento do Murilo. O jogo está parado. Arena Barueri. A bola rola. O relógio não para. 21 primeiro tempo. Campeonato Brasileiro, 34ª rodada. Palmeiras, Inter tá 0-0, Enzo Ortega. O Grêmio, que é o terceiro colocado com 59 pontos, entra em campo amanhã contra o Corinthians às 4 horas da tarde, lá na Arena do Grêmio, Canhão. Veiga no peito, gira pra Breno de bicicleta, Vitão tira. Johnny bota no peito, ele lança a jogada do lado esquerdo. Corre pela ponta, Wanderson. Ener Valência fecha na ponta. Wanderson limpou, um canhão pro gol. Espalmou pra frente o Everton. Alan Patrick na sobra, ganhou pra fazer pé direito. O Everton de novo! Sensacional! Pegou duas, a segunda fantástica em cima dele, Alan Patrick, com o Murilo caindo e ralando o busanfão no chão, hein, Soler? E o Palmeiras muito bem servido de goleiro. O Everton, 331 jogos com a camisa do Alviverde, conseguiu evitar a falha do Murilo e defendeu. Na área, a bola de cabeça tira, aqui atrás Luan, rebate, Hendrick vai de cabeça, disputa bem Dalbert, protege o garoto, o do Inter, toca na meia direita, vira o passe para Johnny, atrás recua a jogada, vira pela meia direita, toca, Chaves Arangues,
levanta o passe na ponta direita para Bustos, se apresenta, desce, vem no apoio, gira para Maurício, recua a jogada, volta outra vez a bola para Bustos aqui atrás, quase metade na metade, quase 22:30, belo giro, belo drible, vem Alan Patrick já tomando no Richard Rios, caminha para o time do Inter, passa Dalbert, pede Wanderson, olha Alan Patrick, dá para Wanderson, bico da grande área, ponta esquerda para Dalbert, vai na linha de fundo para cruzar, levantou, vai desviar da bola, toca em Marcos Rocha, escanteio Inter na esquerda, Soler. Escanteio a favor do Internacional. Se você conseguir olhar da cabine e perceber algum jogador de defesa do Palmeiras mancando, porque o Abel Ferreira acaba de chamar Naves para o aquecimento, o zagueiro de 21 anos. Escanteio para o Inter, 23 minutos. O Everton gritando, chamando a sua defesa, já cobrado o escanteio curto. Wanderson, Alan Patrick, os dois aqui, entortou pro pé direito para cruzar, levantou pro gol, Luan tira, a bola ficou na grande área, Valência de voleio no canto, Everton soltou, tira Luan, passa por todo mundo, vem, mandou pra fora. Valência dá um voleio espetacular no chão no canto direito, o Everton salva de novo, Soler. Mais uma grande defesa do camisa 21 do time do Palmeiras, Ener Valência no Campeonato Brasileiro, 18ª partida, 6 gols marcados, quase faz um golaço, mas o Imperador do Acre estava atento para manter o 0 no placar. A Braspress é a maior transportadora de encomendas do Brasil. Na Braspress você acompanha suas encomendas de internet e até entrega totalmente rastreada. Braspress, a sua transportadora de encomendas. 24 de jogo, primeiro tempo, 0-0 placar, domina que atrás do time do Internacional com o Johnny, tomou pressão do Zé Rafael, toca recuando, volta a bola com o lateral, Fabrício Bustos domina a bola, toca atrás e volta o passe por dentro com o zagueiro Vitão, Mauro Betting, o Inter já criou grandes oportunidades, o Everton tá pegando todas, Mauro. Todas 4 oportunidades pro Inter, 3 do Palmeiras, o Palmeiras com dificuldades mesmo com a linha de 5 na marcação na frente da área. Richard Rios com problemas, os zagueiros também, faz muita falta o Gomes, e o melhor do Gomes que não vinha bem. O Inter faz uma ótima partida, até surpreendente aqui em Barueri. Vem pra cima, joga bem e até agora cria mais oportunidade de perigo do dono da casa. Bustos recua, Igor Gomes na pressão, Breno Lopes, Igor Gomes já adianta, pernão compridão, dá na esquerda, jogada para Dalbert, do que domina já passa pelo meio campo, com 24,5 o primeiro tempo, 0-0, volta para Valência, para Dalbert, que entrega para Wanderson, tomou na frente do Mike, girou, passou o pé sobre a bola, sai do Rios também, toca atrás, recua a jogada, o Inter troca passes pela metade do campo. CM Capital, a corretora de investimentos com mais de 30 anos de tradição no Brasil, na Europa também. Abra sua conta grátis, acesse cmcapital.com.br/bandeirantes. Veiga no giro, perde a bola, mas comete a falta em cima dele, a marcação de Arangues. É falta marcada pro Palmeiras, bateu na metade do campo. E vem o toque Bandeirantes marcando para você. Com Michel Lopes na mesa, com Roberto Dias na central técnica, em Barueri, a bola rola, o relógio não para. 25 do primeiro tempo. A cada rodada mais emoção no Campeonato Brasileiro. Palmeiras e Inter empatam em 0-0, Enzo Ortega. Encerrado no estádio da ressacada pelo Brasileirão Série B, o Avaí fica no empate por 1-1 contra o CRB, Canhão. Domina aqui atrás, Murilo, sai jogando, 25 minutos e meio, primeiro tempo, 0-0, encosta Richard Rios, Rios volta a bola outra vez com o próprio Murilo, domina o Inter, pressiona na saída do Verdão, inverte Murilo, lança a bola para a ponta direita, para Marcos Rocha, pelo meio Hendrick dispara, Marcos Rocha, dá Mike, na direita, domina, no fundo, colocou para trás a bola muito fraca, Igor Gomes, chega, Vitão, zagueiro primeiro ganha, toca a bola para Wanderson, aberto lado esquerdo, lança para o meio, Alan Patrick não domina, Zé Rafael dominou, para bater pro gol, ela bate na busanfa do Johnny, rebate no meio, e bola aberta, Alan Patrick, toca para Maurício, ele contra Rios, dominou, calcaia atrás, perdeu demais, a passada e perdeu tempo, volta Murilo recuando para o Everton, erra Maurício, o Verdão tomou um contra-ataque daqueles, o Everton põe com a peça, bola para a ponta esquerda, 26:30, primeiro tempo, toca aberto com Piqueires, lateral domina a casa e vem aqui atrás, Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços. Vem Zé Rafael, abre a bola para Marcos Rocha, o capitão do time hoje, domina e parte à frente do ataque, toca para a meia direita, dá para o Hendrick, domina o menino, balança, marcado, cercado, inverte a jogada na meia direita, vira o passe na ponta esquerda, toca forte a bola, vira para Murilo, ele é cercado pelo Nilo Valência, toca no meio campo e volta Luan domina com liberdade, abre o passe da meia direita, já lança a bola para Marcos Rocha, se desmarca pelo meio, pede a bola Breno Lopes, caminha Marcos Rocha, passa pelo meio campo, dá para o Hendrick, de cabeça Vitão, tira a bola, vai no meio, cai a Johnny, tomou pressão, Marcos Rocha tocou na bola, pediu falta, nada de falta, vantagem para o Inter, para Maurício recua, dá a bola a Bustos, que entrega Arangues, que volta a bola, Igor Gomes, dá de volta a bola para Arangues, dá para Igor de novo, de volta a bola para Charles Arangues, toca à frente para Maurício, vai na trombada, Murilo comete a falta, é falta
Falta marcada para o time do Internacional. Na hora de fazer a troca do fluido de radiador e fluido de freio, escolha quem entende tudo do assunto. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. 27 minutos e meio, primeiro tempo. Mauro Betti comenta na Bandeirantes. Tá 0-0, mas o jogo tá bom, hein, Mauro? Tá sim, Rogério. O Inter tá muito bem na partida. Esse lance agora, na infelicidade do Zé Rafael, o Maurício acabou se atrapalhando, mas é um Inter mais perigoso que o Palmeiras. Tá chegando com pouca gente à frente. Hendrick já desequilibrando, o Breno Lopes não tá legal. Rafael Veiga precisaria de uma assistência do Richard Rios, que não ajuda atrás. Não tá conseguindo construir à frente. Zé Rafael muito bem, mas parece pouco. A série pelos lados do Palmeiras não tá com aquela qualidade. Mesmo o Piqueires com pouco espaço. Bustos, por enquanto, tá levando mais vantagem. Johnny no meio, Zé Rafael ganhou, dá Breno Lopes de cabeça, Vitão tira, de cabeça volta, Johnny que atrás começa com o Igor Gomes, bola fácil pro zagueiro do Inter jogar, o tenta atacado, escalou as melhores ofertas para você abastecer do casa ao comércio, com oportunidades campeãs, tá na sua vida, tá no Tenda. Dalbert volta a bola para Rocher dentro da grande área, Copa domina e vai jogar. 28 minutos e meio, primeiro tempo, segue 0-0. É campeonato brasileiro na Rede Bandeirantes de Rádio. Sil renova sua energia a cada dia. Fios e cabos elétricos Sil conectada com o futuro. Lançado Valência na travada, Mike, cai Valência. Nada de falta. Aliás, no meio tinha fechando. Não era Valência, era Wanderson quem fechava aqui. Ele cai. Recuperação volta para o Palmeiras. Fica para Mike. Mike vira para Marcos Rocha, que toca pelo meio. Luan com liberdade é quem domina essa bola. Olha para a esquerda, olha para a direita e lança a bola do ladinho na esquerda ainda. Segue do lado, vira jogada para Murilo. 29, primeiro tempo, 0-0. Sil renova sua energia a cada dia. Fios e cabos elétricos Sil, conectada com o futuro. Hendrick na direita, lançado, põe na coxa, levantou pro gol, fora! Ela passa por todo mundo, pelo Breno Lopes, pelo Veiga, e vai à direita no gol do Rocher. Soler. Faltou um grandalhão dentro da área do Palmeiras, né, Canhão? Breno Lopes, 1,78 m, mesma altura do Rafael Veiga. O Hendrick cruzou com força, ela passa por todo mundo. Só tiro de meta colorado. O palmeirense Cláudio Craveiro, ligado em Votuporanga pela difusora Fernandópolis. Zé Rafael cabeceia pro Hendrick. Rocher saiu pra pegar com o Hendrick em cima, dominou o goleiro. Saída toda esquisita do Rocher, que saía com o pé para bater na bola. Hendrick prensou, Zé Rafael cabeceou, Rocher pegou em cima da marcação com o Hendrick. Claudião Craveiro tá lá vibrando com o seu Palmeiras, tá esperando a vitória. O Beto Marques em Americana também tá ligado. Hoje ele é torcedor do Internacional. Luan disputa na marcação aqui atrás com o time do Palmeiras, com quase 30, primeiro tempo 0-0. Já levanta a frente Luan na tentativa de Mike, de cabeça Dalbert, cabeceou para trás, Mike insiste, ganhou, tomou, tá no meio, vira o passe curto. Vem Rafael Veiga, na esquerda Breno Lopes lançado, Piqueires encosta com ele, dominou Breno Lopes, entrou na área, não chuta, bateu pro gol na cabeça do Johnny, rebote atrás com o Zé Rafael, tenta a caneta, perde a passada e perde a bola, recupera Bustos, toca no meio Arangues, carrinho do Breno Lopes tomando, bateu pro gol, Rocher defendeu, nesse retime da besteira feita 30 segundinhos antes, e chuta no meio do gol, Soler. Conseguiu corrigir, depois da persistência no carrinho, desarma a marcação do Dalbert, bate no meio do gol, faz a defesa do Rocher e não dá mais pro Dalbert. Camisa 29 do Internacional pede alteração no campo de jogo. Cudê já prepara um atleta para entrar no time colorado. Em Barueri a bola rola, o relógio não para. 31, primeiro tempo. Placar da 34ª rodada do Campeonato Brasileiro. Barueri, Palmeiras, Internacional, 0-0, Enzo Ortega. O Atlético Paranaense, buscando uma vaga na Copa Libertadores do ano que vem, entra em campo amanhã às 6h30 da tarde contra o Bahia na Arena Fonte Nova, Canhão. Bandeirantes. Essa parada para atendimento ao Dalbert vira uma parada para hidratação. Vamos combinar aqui. Pit stop 9h30 da noite, quase, mas a temperatura é de 4 horas da tarde, né, Não Paulo? tem a dúvida, até pelo maçarico que aqui em São Paulo, Grande São Paulo, Barueri, tá aquecendo, mas não tá esfriando o jogo. O jogo é muito bom, o Inter faz a partida muito boa, o Palmeiras se solta, mas ainda pelas necessidades do Verdão em jogando em casa, ou pelo menos como mandante, podia jogar um pouquinho mais. Mas já chegou agora com o perigo, um jogo bem legal aqui neste sábado, este embalo de sábado à noite em Barueri. E pergunta ao palmeirense: o Rony não tem vaga nesse time do lado do Inter? Do jeito que está o Breno Lopes, sim, a fase do Rony também não é legal, mas eu gostaria de ver mais minutos do Rony e menos do Breno Lopes. Já vai trocar o Inter, o Dalbert agora cai no campo, inteligente que é, para esperar o cara que está aquecendo para entrar no lugar dele, né, Soler? Exatamente, Canhão, ainda tá de colete aqui o jogador do Internacional, e aí, o preparador físico tá bem na frente, então estou na dúvida se é Nico Hernandes
ou Depena, um dos dois. Agora, Nico Hernandes. Nico Hernandes daqui a pouco vem para o campo de jogo com a camisa do Internacional. Caiu agora o Dalbert e o Nico arranca o colete. 22 para ele, era cotado para começar a partida, ficou no banco e agora vem para o campo de jogo Nico Hernandes, 22, na vaga de 29 Dalbert. O que vai mudar no time do Inter, Mauro Betting? O Nico é até mais jogador, é mais zagueiro, o Dalbert fazendo uma linha de 3, uma saída tática interessante para o Kudê, para uma tentativa de espelhar taticamente o Internacional aquilo que tem feito bem o Palmeiras do Abel. Enfim, o que falou também o Soler, já era uma alternativa, não vai mudar tanto assim. 33, primeiro tempo, 0-0 em Barueri. Motorista parceiro, na 99 você conta com um pacote de câmbios exclusivo. Mexe o time do Inter confirmando Gustavo Soler. Sai com a número 29, Dalbert machucado. Entra com a 22, Nico Hernandes. 33, o Nico já entra e vai lá pro jogo. Bola ao chão para você jogar dentro da grande área do Internacional. 33,5, o primeiro tempo, 0-0. Já tem Alexandre Pretzel no intervalo pela Rede Bandeirantes de Rádio. Você já pega a bola e vai dar um balãozão na frente. Em cima dele, Hendrick. Já levanta Rocher. Toca no meio para Ener Valência. Sobe com o Murilo. Cabeceia Murilo. Vira a jogada na esquerda para Breno Lopes. Para cima dele vem Bustos. Domina Breno de costas pro adversário. Espera alguém de verde. Tá marcado. Cercado. Se precisa dar a bola atrás da Piquerez. Ia chutar, chutou. Espirrou no Maurício. Volta ainda na grande área. Na esquerda, Murilo da gente toca para fora de bico. Saída péssima do Palmeiras. É bola pro Inter jogar. Estrela Bet, a melhor operadora de entretenimento esportivo do Brasil. Tá com um site novo. www.estrelabet.com. Lateral para Bustos, já remessa curto, toca na meia direita, Alan Patrick, o capitão, toma um tranco do Rios, volta a bola, dá Johnny recua, começa voltando bola com o zagueiro Vitão, tá completamente sozinho, tem do lado o Nico Hernandes, vira a bola para a ponta direita, fecha aqui atrás o Igor Gomes, que toca na direita para Bustos, encostou Alan Patrick, no meio, fecha Johnny, vem Arangues, toca no meio Bustos, na fogueira, Rios toma, dá pro Hendrick, dominou, meia da área, rolou para Breno Lopes, o passe é forte, Rocher saiu, ele bateu, Rocher defendeu, tá na grande área, a bola, de bico, voltou pra fora! Escanteio pro Palmeiras. Hendrick poderia tentar um chute, serviu o Breno. Rocher em cima, Soler. Bem demais o goleiro do Internacional saindo nos pés de Breno Lopes, que ainda tenta a cavadinha na sequência. Igor Gomes afasta o perigo, é escanteio pro Palmeiras. Rafael Veiga vem de pé canhoto, Luan e Murilo já dentro da área. Escanteio Verdão, Veiga, jogada ensaiada fora da grande área, para Rios, para trás, Piquerez de frente, um canhão, isolou, manda longe, direto essa bola vai para fora. Arena Barueri, a bola rola, o relógio não para. São 35 o primeiro tempo. Placar da 34ª rodada do Campeonato Brasileiro em Barueri. Palmeiras, Inter empatam em 0-0, Enzo Ortega. Canhão encerrado na Arena Condá. Chapecoense vence o Botafogo de Ribeirão pelo placar de 2-0 pelo Brasileirão Série B. 35 minutos e meio o primeiro tempo. Vai de cabeça Rios, ganha do Valência, dá para Breno Lopes que domina no peito na esquerda, toca Bustos, Maurício chega, Piquerez prende de pé direito, recua, dá para o Everton na grande área, Valência em cima, o Everton já vira a bola para a direita, lança forte a jogada, fecha bem aberto na ponta, domina aqui atrás, Marcos Rocha, dá Hendrick, a bola passa muito forte, bate no peito do Johnny, Hendrick ganhou, depois foi atropelado, a arbitragem não pega a falta, melhor pro Inter, para Maurício, Murilo bateu nele! Querem cartão para Murilo, pelo jeito valeu a pedida aí, hein, Soler? Exatamente, Canhão, cartão amarelo para Murilo, camisa 26 do time do Palmeiras, agora tudo empatado também em cartões, 1-1 para cada lado, Murilo não estava pendurado. 36 minutos e meio o primeiro tempo, placar de 0-0, calma Mauro Betting, 36 e meio o primeiro tempo, é falta marcada, é aqui na meia direita para o time do Internacional cobrar. É de longe, daí vem cruzamento para dentro da grande área do Everton. Já vem Alexandre Pretzel no intervalo pela Rede Bandeirantes de Rádio. É falta para o time do Inter. Para fazer cobrança, Alan Patrick. Para a grande área, Igor Gomes e Vitão. Todo mundo lá dentro. Opa! Empurrãozinho aí, Carrinho Rios. Acho que ele deu uma turpicada na própria perna. Reclamou de uma falta, o árbitro está lá ao lado acompanhando e vai dar uma enquadrada o seu Paulo César Zanovelli da Silva. Foi lá e falou, vocês podem parar, senão eu vou chamar a mãe de vocês. Isso é feio, tá todo mundo vendo, se comporta, não é, Soler? Tem um detalhe, não sei se foi isso que aconteceu, mas fiquei com a impressão também que o Rios tropeçou sozinho. Ele joga com a chuteira desamarrada.
Vai saber se nessa ele não se enroscou sozinho, né? Alan Patrick na falta, Inter, autorizado, levantou, tentou Igor Gomes de cabeça, vai na segunda trave, o Everton defendeu, quase cai com a bola dentro do gol, com as mãos já lança para Piquerez à esquerda, enfia por dentro, dá para Veiga, toma o tranco do Johnny, falta! Zanovelli não dá cartão, Veiga tem pressa para cobrar e os jogadores do Verdão cobram cartão, cobrou falta com pressa Zé Rafael, dá Piquerez aqui do lado esquerdo, 37 minutos e meio primeiro tempo, para Veiga, na direita, acha bem aberto o Mike, domina marcado, vai tentar driblar em cima dele, volta cercando, Nico Hernandes, ele recua a bola, dá para Marcos Rocha, enfia na grande área, livre, Veiga, para trás, bateu no zagueiro, vem livre Zé Rafael, bateu no zagueiro, entrou! Gol! Que vem espirrada da grande área pela direita, ele pega o rebote e manda de pé esquerdo, tem um desvio que tira completamente Rocher da bola, ele cai no canto direito, era a direção da bola até acontecer o desvio, ela entra do lado esquerdo mansamente, entra 1-0 Palmeiras, Zé Rafael, pé esquerdo, pegando o rebote dentro da grande área, para fazer o torcedor do Verdão sonhar com o título, sonha torcedor do Palmeiras, sonha torcedor do Verdão, Palmeiras 1, Zé Rafael, Internacional 0, Rocher não tem jeito, tá feito, Verdão 1-0 Soler. Pra sorte voltar para o lado do Palmeiras, Canhão, jogada que tinha tudo para dar errado, cruzamento do Marcos Rocha para dentro da área, o Veiga erra o pivô, para sorte dele a bola bate na defesa e se oferece nos pés de Zé Rafael, completando hoje 270 jogos com o manto alviverde, ele bate, ela desvia no meio do caminho, trai o goleiro Rocher para marcar o 24º dele com a camisa do time do coração, o segundo na temporada, o segundo na Arena Barueri, o Palmeiras está na frente, o Palmeiras pula para a liderança, 1-0 Verdão em Barueri. Mauro Betting, Zé Rafael chuta, um desvio, tira Rocher, Palmeiras 1-0, num jogo que não estava fácil pro Verdão, Mauro. Não estava, o Palmeiras melhorava um pouco, faltava sair pela direita, teve a felicidade, claro, da chegada do Zé Rafael, que está muito bem no jogo, esse esquema o favorece, para aparecer, pisar na área, a bola bateu, teve a infelicidade do Inter, mas o Palmeiras buscou nos últimos momentos mais esse gol, e esse contragolpe é muito bom, como é absurdo o que já faz o Hendrick com tão pouca idade. Arena Barueri, a bola rola, o relógio não para. 40, primeiro tempo. Placar do Campeonato Brasileiro, 34ª rodada. Palmeiras, Inter 0. O Verdão tá indo pra liderança, não é, Enzo Ortega? Isso aí, Canhão. Palmeiras com 62 pontos, assumindo a liderança do Campeonato Brasileiro. Já o Inter fica na 12ª colocação com 43 pontos, Canhão. Na direita, linha de fundo, Mike lançado, chega, domina, cercado, entrada na grande área, Veiga, de frente, bateu no meio do gol, Rocher encaixou, aquela saiu forte, mas no meio do gol, Soler. Exatamente, Canhão, lançamento espetacular do Marcos Rocha para o Mike, aí o Hendrick dá a opção, o Rafael Veiga recebe, bate firme, mas o goleiro Rocher estava atento para evitar o segundo. Na hora de fazer a troca do fluido de radiador e fluido de freio, escolha quem entende tudo do assunto. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Domina Zé Rafael, todo gol do Palmeiras. 1-0 pro Verdão. Seu Reinaldo Casselli, natural de Cambará, do Paraná. Cambará que trouxe o Matsubara. Lembra do Matsubara, seu Mauro? Matsubara de Cambará, sem dúvida. Mário Sérgio, não, Poço de Paiva, Mário Saloirinho. O Neto jogou lá também. Verdade. Mike na direita, domina um abraço, seu Reinaldo Casselli. Na área, Hendrick na direita, domina. Sai da grande área, marcado, vai no fundo, para trás a bola, para Rios, a defesa prensa, ela bate em Rios, fica na grande área com o Piquerez, cabeceia, toca a bola em Bustos, pedem pênalti, não foi nada não, Bente, bateu no cotovelo dele ali, mas não é pênalti não, vai parar o jogo, a arbitragem, o Rios está no chão, também está caindo o jogador do Internacional, seu Reinaldo Casselli, um grande abraço, é palmeirense, um abraço pro Beto, filho dele, em São Bernardo do Campo, o Rios sobreviveu, o jogador do Inter por enquanto não é só, ele tá agonizando, né? Exatamente, agora o colombiano Richard Rios levanta o chileno Aranguiza, que
aquele famoso canela com canela. Ninguém tirou o pé na dividida, os dois acabaram se machucando e agora tem bola ao chão a favor do time do Palmeiras e felizmente Aranguiz e Richard Rios sobreviveram. Sil renova a sua energia a cada dia. Fios e cabos elétricos Sil, conectada com o futuro. 42, Mauro Betting, o jogo passa a ser outro pro Palmeiras agora. Tá tomando calor, pressão, só que agora tá com moral lá em cima, tá ganhando o jogo 1-0, Mauro. Tá, e tá bem, não sentou no resultado não, por enquanto vai buscar o jogo e busca o ataque de novo. Veiga tentou cruzamento, ela bate no Igor Gomes e vai pra fora. Escanteio o Verdão, Solé. E na bola parada, o Palmeiras é sempre perigoso, vem em busca do segundo. Mike, Luan, Murilo, Hendrick, é muita gente na área do Rocher. 43 minutos, primeiro tempo, o Verdão tá vencendo o jogo 1-0, vai atrás do segundo gol. Rafael Veiga, escanteio Palmeiras, pé esquerdo, ponta esquerda, autorizada a cobrança, pra trás, de frente, Piquerez, dominou, levantou, pra Rios, na área de voleio direto, Rocher espalmou pra escanteio. Fantástica jogada. O repertório do Abel é gigantesco. Um voleio maravilhoso do Rios. Você botou para escanteio, Solé. E essa tem a assinatura de Vitor Castanheira, o auxiliar que comanda as bolas paradas do time do Palmeiras. Jogada bonitinha, ensaiadinha. Rocher faz grande defesa. E é mais um escanteio pro Verde, Veiga de pé canhoto. 43 minutos e meio o primeiro tempo. Tem escanteio para cobrar Rafael Veiga. Pé esquerdo, ponta direita. Mike tá na grande área também, Murilo, Luan, vem a cobrança, Rafael Veiga, fechadinho, tira a marcação aqui atrás, vai para fora da grande área, Maurício tira, Rios pega, sobra e joga sozinho, torcedor chegou a hora, no gramado das obras, entra e ensina os fortaços, na hora de construir ou reformar, vá de CSN Cimentos, os fortaços que constroem o Brasil. Quase 44, Alexandre Pretzel chega já. No intervalo, Bandeirantes. O Everton levanta a bola para canhota, Breno Lopes de cabeça. Toca do lado, vem Johnny. No peito do no meio campo do Internacional. Dá na direita para Wanderson. Wanderson vem aqui para a ponta direita agora. Maurício cai do lado esquerdo. Toca do lado de Igor Gomes. Zagueiro enfia a bola para Wanderson de novo. Piquerez em cima dele. Volta a bola. Dá para Johnny pela metade do campo. Domina e vem caminhando com ela. Tem aberto na ponta se quiser. Tocando à frente, Nico Hernandes. Dá Nico, domina. Pé esquerdo, levanta na frente. Ener Valência não vai para a bola. Passa por Rios. Vem Luan, dá um bicudo. Levanta essa bola e vai tomar. Tomou bronca do Abel. Abel vira-se de costas para ele e volta para o campo como quem diz: pô, tá sozinho, hein, Soler? Exatamente, né, Canhão? Sem nenhuma necessidade do Luan fazer isso. Poderia ter dominado, saído jogando, mas não quer arriscar muito também o camisa 13 do time do Palmeiras. 244 jogos pro Verdão. Ganhou, por enquanto, o leitão da noite. Saída errada do Inter, a bola pra fora, arremesso, o Verdão cobre. O Codê já botou logo 2 de cara no aquecimento aqui. Tomou o gol, os caras estão aqui, ó. Como se precisasse aquecer com essa temperatura de 150 graus, hein, Soler? Um deles é o Pedro Henrique, camisa número 28. Também ficou com a sensação de Luca, 45. 2 atacantes e 4 de acréscimo. Mike, cruzamento, Nico no carrinho. Mike ganhou, tomou pra Veiga. Tira essa bola e manda pra fora aqui atrás da ponta. Toca pra fora essa bola, Alan Patrick. Vamos a 49, o quinto sinal marcou. 9h45 da noite, horário de Brasília. Na Bandeirantes, as emoções do Campeonato Nacional. Tá pegando fogo essa parte de cima. O Verdão, por enquanto, é líder. Para a cobrança de redes lateral, Marcos Rocha. Para Veiga, para Marcos Rocha de volta. Ele recua, dá na meia direita, Rios. Rios devolve a bola para Marcos Rocha. Olha para cruzar, mas não cruza. Toca para Veiga. Veiga de volta. Dá para Rios. Domina com 2 em cima. Dá na ponta, não vai para a bola. Veiga, ela vai direto pela linha lateral. Linha lateral. Pronto. Em arremesso essa bola defesa para o time do Internacional cobrar. Mauro Betting comenta na Bandeirantes. Mauro, 1-0 Verdão, Mauro. O Inter que fez o primeiro tempo muito boa aqui em Barueri, sentiu o gol do Palmeiras, que não sentiu o gol e veio pra cima. Boa a atitude da equipe do técnico Abel, muito por mérito do treinador português. Verdão que teve 7 oportunidades de gol contra 4 do Internacional. 1-0 por enquanto se justifica num ótimo primeiro tempo em Barueri. Mandar um abraço pro Simval, grande Simval, jogou em grandes clubes do Brasil, jogou na Portuguesa, no Grêmio do Botafogo, lá em Andradina, na sua Andradina. Grande Simval, cabecinha também. É verdade. Baita atacante, grande figura. Grande colecionador de bonés. 46 minutos e meio o primeiro tempo. Ele e Milton Neves. E Milton Neves também. Lateral para o time do Inter. Nico Hernandes para fazer a cobrança de arremesso. Motorista parceiro. Na 99 você conta com um pacote de ganhos exclusivo.
Simval que é dono de motéis em Andradina. Bola pra meia direita, pra Rafael Veiga, domina, vem no ataque, tomou um tranco nas costas, tomou porrada, ganhou, tocou pra trás a bola, mas ela passa pelo Rios, vai direto pela linha lateral. Novo site Estrela Bet, cheio de novidades e mais fácil de usar, www.estrelabet.com. 47 minutos, primeiro tempo. Tá marcando o toque Bandeirantes, arremesso lateral pro Inter para fazer cobrança. Nico Hernandes, o cara é malandrão. Ele vai andando, levou uma enquadrada do Zanovelli. Já arremessa na ponta a bola da Patrick. Toca no meio para Ender Valência. Tomou o tranco por baixo, é falta. O Luan com cara de pau daquelas mostra a bola, mas ele pegou o Valência. Já cobrou Alan Patrick. Toca a bola para Arangues, que vira o passe para a ponta direita. Fecha aberto Bustos, que toca a bola para Arangues outra vez. 47 minutos e meio. Vem aí Alexandre Pretzel no intervalo Bandeirantes. Caminha Johnny na finta. Hendrick travou, Marcos Rocha chegou. Johnny puxou pela camisa, Marcos Rocha é falta. É pro time do Palmeiras cobrar. Dinheiro parado na poupança é dinheiro perdido. Abra sua conta na CM Capital. Invista com a maior corretora independente do país. Acesse cmcapital.com.br/Bandeirantes. Próximos dos 48, você ligado com a gente no Band Play também, não importa onde você está. Que bom que você está ouvindo a gente, hein? Não importa onde você esteja, bom dia, boa tarde, boa noite, em qualquer parte da galáxia. Mike na direita, linha de fundo, ganhou, para cruzar, levantou, ao Piquerez na esquerda, dominou para trás de primeira volta, a bola para Zé Rafael, altura do gol do Verdão, tá marcado, abre a bola para a direita, já sem muita pressa, toca na ponta, vira para Marcos Rocha, levantou na grande área, a bola para Veiga, furou do voleio, você pegou. A galera aplaudiu, valeu o esforço do Veiga, o passe do Marcos Rocha, em Soler. Passe um pouco mais forte, né, Canhão, do Marcos Rocha, buscando o Rafael Veiga. Luan sentiu muscular, pediu pra sair, olha lá, ó. Era exatamente o Luan, Canhão, desde o começo do jogo estava sentindo dores, por isso o Naves já estava no aquecimento, então o Abel Ferreira com mais um problema defensivo, não tem mais condições de jogo, Luan. Ele se antecipa, corre pra cortar o lançamento, que era pro Ender Valência, toca na bola e já sai ali. Mauro, é aquele esticão na coxa muscular, esquece, vai ficar um tempinho na geladeira. Pior é que exatamente geladeira isso. Literalmente. É mesmo, né? A parte posterior da coxa, isso o médico Botequim sabe, acabou. E aí o Paulo César Zanovelli da Silva acaba o primeiro tempo. Arena Barueri. O Palmeiras está na frente com o gol do Zé Rafael. Palmeiras, Internacional 0, no intervalo Bandeirantes. Alô, Alexandre Pretzel. Obrigado, meu caro Rogério Assis. Palmeiras 1-0, gol marcado pelo Zé Rafael. Palmeiras líder do Campeonato Brasileiro neste momento, com 62 pontos em 34 jogos, 18 vitórias. Essa é a pontuação do Palmeiras neste momento. Botafogo e Grêmio e Bragantino jogam amanhã. O Galo também, só que o Galo está um pouco mais distante. Daqui a pouco, os números da classificação. Meu caro Gustavo Soler, diga lá o que você tem para dizer, meu jovem. Um grande abraço. Vamos lá, Pretzel. Boa noite para você, para quem segue nos acompanhando aqui na Rádio Bandeirantes, com essa preocupação pelos lados do Palmeiras. Luan já fez o sinal, não tem condições de seguir na partida. Desde os 5 minutos do primeiro tempo, Abel Ferreira já estava aquecendo o garoto Kaique Naves, jogador de 21 anos de idade, 15 jogos como profissional e deve ser a primeira alteração do Verdão para a segunda etapa. Abel Ferreira ao seu lado também conta com Vanderlan, Rony, Arthur, Flaco Lopes, Jailson, Luiz Guilherme, Garcia, Fabinho, Kevin, John como opções no banco de reservas. E a última vez, Pretzel, que Palmeiras e Internacional se enfrentaram aqui na Arena Barueri, vitória colorada por 1-0, gol de Igor na campanha que o Palmeiras caiu para a Série B. 2 jogos aqui, uma vitória para cada lado, a única vitória por enquanto do Verdão em Barueri contra o Inter, 2-0 em 2010, 2 gols do nosso eterno companheiro Marcos Assunção. Soler, eu estava nos 2 jogos e no jogo de 2012 o técnico do Inter era o falecido Fernandão. O Igor fez um gol de cabeça e depois do jogo eu me virei pro presidente Arnaldo Tironi na época e falei, vocês vão cair. E ele deu risada e o Palmeiras caiu. Este é o intervalo Bandeirantes, Palmeiras 1, Internacional 0, jogo em Barueri, meu caro Mauro Betti. O primeiro tempo até movimentado, né? Mas o Inter, convenhamos, é um time bom do meio pra frente. Lá atrás, se não tem goleiro, o Palmeiras já estaria, eu acho até que com uma vantagem bem maior, hein, Mauro? Boa noite, Mauro. Boa noite, Pretzel. Sempre um privilégio estar com você, com um amigo torcedor da Rádio Bandeirantes. O Inter fez uma partida melhor que eu imaginava. Foi um jogo, aliás, muito legal. Pelos meus critérios, 7 chances para o Palmeiras, mereceram essa vantagem para o 1-0, 4 para o Colorado.
E teve bola na trave do Hendrick de pé direito de fora da área, teve arrancada do Hendrick, bateu um belo lance do Alan Patrick, 2 lances, né, na verdade, com o Wanderson, um chute, o Everton espalmou, e no rebote o Alan Patrick cara a cara com o goleiro, que saiu muito bem, uma das valências e qualidades do Everton, ele acabou defendendo. Era um jogo igual, aliás, equipes taticamente iguais, espelhadas, né? Gostei da ideia do Kudê de fazer o mesmo Inter como o Palmeiras, ou seja, mania de 3 aqui atrás, espetando mais pelo lado direito o Bustos, como ala pela direita, o Anderson entrando a partir da esquerda para chegar próximo do Ener Valencia e também do Alan Patrick mais enfiado. O jogo foi equilibrado até uns 20, 25 minutos, igual, o Palmeiras foi brilhando um pouquinho e chegaria ao gol aos 37, numa desatenção defensiva do Inter, como você bem destacou mais uma vez, o Inter com problemas defensivos, e ainda mais quando da saída do Dalbert, não vou dizer que é por ele que saiu da entrada do Nico Hernandes que deu tudo errado, mas é fato que logo depois da mexida, com 5 minutos depois da mexida, o Palmeiras criou por ali o Zé Rafael muito bem, não só por fazer o gol, desviada, mas por uma ótima partida dele também do Hendrick, o Palmeiras nas valências individuais e também no trabalho coletivo melhor de 3 anos de grande trabalho do Abel Ferreira, por hora vai merecendo o resultado aqui na torre da cidade de Barueri, meu caro Alexandre. E tá abafado mesmo, fui ali embaixo pegar um bolinho e tá abafado, hein? Tá muito quente, cara, tá muito quente. Aliás, quem gosta de calor, um grande abraço, viu? Porque também não tô nesse time, não. Calor também só nas férias, Maurão. E olhe lá, viu? E olhe lá. Depende do lugar das férias. Talvez dentro d'água, talvez. Apenas isso, né? Agora é o seguinte, ó. O Kudê levou o Tauan Lara, que é lateral esquerdo de origem, apesar de não botar o pé. É um jogador jovem, foi medalha de ouro no Pan-Americano, mas eu corro mais do que ele. Mas mesmo assim, ele é da posição. E ele improvisou o Nico Hernandes, que é um lateral, que é zagueiro, que virou lateral. E assim, ó, nenhum dos dois dá. Aliás, nenhum dos 3. Eu queria saber quem foi o gênio que indicou o Dalbert pro Internacional. É um negócio realmente constrangedor. Projeção para o segundo tempo, meu caro Mauro Betti. Então, o Luan, como já foi destacado pelo nosso brilhante Solé e também pelo Rogério Assis, não tão brilhante quanto o Solé, sentiu a lesão, não deve voltar, e é problema não só, claro, para a segunda etapa aqui em Barueri, mas talvez para a sequência, né? São poucos os jogos, embora a gente tenha agora a parada dos jogos da seleção brasileira da data FIFA. Enfim, a tendência é que o Palmeiras continua como terminou o primeiro tempo, bem amassando o Inter. Não vai ser assim, claro, todo o segundo tempo, mas o Inter vai ter que tentar retomar o ritmo dos primeiros 25 minutos em Barueri, e o Palmeiras com inteligência deve administrar o resultado. Se fosse para cacifar, eu manteria, aliás, o meu resultado, que era o meu palpite inicial. Um jogo suado, como a noite aqui em Barueri, é jogo para 1-0 aqui na bela Arena Barueri. Grande Mauro Betti vai dar o meu palpite, 2-0 Palmeiras. É um intervalo Bandeirantes, intervalo inteligente, com conteúdo exuberante. Já voltamos. Bandeirantes. Rede Bandeirantes de Rádio. Tracei meu caminho e sigo tranquilo, porque é na cata, no chão, no asfalto, no seco, na chuva, porque é na cata. Eu sigo em frente e sigo com tudo, sem nada pra me preocupar, porque é na Nakata. Estabilidade e alta performance. Pode pedir. Amortecedor é HG. Por quê? Porque é Nakata. Fale com seu mecânico de confiança e deixe tudo azul pela frente. No trânsito, escolha a vida. Torcedor, no gramado das obras entram em cena os Fortaços. Cimento CSN, o líder incontestável, com tradição e qualidade insuperável. Cimento Montes Claros, o parceiro da sua obra. Cimento Mauá, sinônimo de tradição e qualidade. E a Muralha Cimento Elizabeth, sempre segura. Juntos são os Fortaços da construção, marcando golaços de qualidade, tecnologia e tradição. CSN Cimentos, os Fortaços que constroem o Brasil. O Tenda Atacado escalou as melhores ofertas para você abastecer sua casa ou comércio com oportunidades campeãs todos os dias. Você pode pagar com cartão de crédito, débito, vale alimentação ou com cartão Tenda que te dá até 45 dias sem juros para pagar. Compre também pelo site ou pelo app do Tenda, acessando tendaatacado.com.br. Venha vibrar com o preço baixo e a qualidade do Tenda Atacado. Tá na sua vida, tá no Tenda. O negócio é o seguinte, a solução completa para o seu negócio é a Souza Lima. E com a Souza Lima, o negócio é inovação. E aqui não tem esse negócio de ser tudo igual, não.
As soluções são sob medida, de segurança, limpeza e outros serviços. E é um ótimo negócio em valores, sempre alinhado aos valores do seu negócio. E esse negócio de terceirização deixa que a gente resolve. O nosso negócio é fazer o seu negócio melhor. Negócio fechado? Grupo Souza Lima. Soluções completas para o seu negócio. Quando falarem que fluido de radiador é tudo igual, não aceite. Exija Paraflu. O fluido que garante proteção imediata do motor do seu veículo, com a máxima tecnologia e segurança. Por isso, na hora de realizar a troca do fluido de radiador, escolha quem entende tudo do assunto. Porque Paraflu é a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Você sabia que a Estrela Bet foi eleita a melhor operadora de entretenimento esportivo do Brasil? E aqui o brilho não para! Agora a Estrela Bet tem um site novo, muito mais fácil de usar, seus esportes favoritos e os melhores jogos, ou seja, muito mais emoção. E ainda você encontra odds incríveis e atendimento 100% em português, que resolve de verdade. Disponível 24 horas por dia. Estrela Bet, jogou, brilhou! www.estrelabet.com. O dia a dia na Braspress é tudo azul, com segurança, rapidez e qualidade. No Brasil de leste a oeste, norte a sul, tem sempre um caminhão azul Braspress na sua cidade. Tarifas na medida e pronto atendimento, informações em real time com precisão. E pela Aeropress sua encomenda vai de avião. Ligue 011-2188-9000 ou pelo site braspress.com. Motorista parceiro, mais de 40 milhões de passageiros contam com você. Quem dirige com a 99 tem os dias cheios de corridas e um cuidado especial em toda a jornada atrás do volante. Além disso, você também conta com um pacote de ganhos exclusivo. Tá a fim de fazer uma grana extra? Então já sabe, conta com a 99. Pra se manter conectado, pode contar com a gente. Fique ligado, Sil, sempre presente. Sil, energia que se renova. Sil, todo mundo aprova. Conectada com o futuro. Sil, toda cidade tá ligada. Sucesso em toda parada. Tecnologia na sua casa. Fios e cabos elétricos Sil, conectada com o futuro. Pra Veiga, na direita, acha bem aberto o Mike, domina marcado, vai tentar driblar em cima dele, volta cercando, Nico Hernandes, ele recua a bola, dá pra Marcos Rocha, enfia na grande área, livre, Veiga, pra trás, bateu no zagueiro, vem livre, Zé Rafael, bateu no zagueiro, entrou! Gol! Pela direita, Sinal marcando 10 da noite, o gol marcado pelo Zé Rafael, a vitória parcial do Palmeiras 1-0 sobre o Inter. Do critério geral, aliás, o Palmeiras perde para pouquíssimos times no geral, e um deles é o Inter, que é realmente sempre um embate difícil. Os palmeirenses sempre acham que não é fácil enfrentar o Internacional, que até teve chance, como já disse o Mauro Betti e o próprio Rogério Assis, mas a defesa é fraca e o Inter acaba perdendo por 1-0 nesse intervalo. Daqui a pouco Gustavo Soler com algum tipo de mudança ou não. Meu caro Enzo Ortega, o G4 do Campeonato Brasileiro, Palmeiras indo para a liderança isolada. Ortega. Vamos lá, Pretzel. Palmeiras com 62 pontos na primeira colocação, seguido de Botafogo com 59, Grêmio também com 59, fechando o G4, o Bragantino com 58. Z4, os 4 últimos, Ortega. Em 17º, Cruzeiro, que perdeu hoje com 37 pontos, Goiás com 35, o Coritiba com 29 e em 20º, o América Mineiro com 21 pontos. Fazendo uma rápida projeção do Z4, o Cruzeiro fica com 37 pontos, com 32 jogos. Ele tem que jogar ainda contra o Vasco, é um confronto direto aqui embaixo, e ao mesmo tempo que tem que enfrentar o Fortaleza fora no próximo sábado na data FIFA em jogo atrasado. O Vasco joga amanhã com o América. O Vasco pode abrir
3 pontos sobre o Cruzeiro, mas com 2 vitórias a mais. O Cruzeiro só tem 9 vitórias. Isso é um problema também para o Cruzeiro. E o Goiás joga com o Galo amanhã em BH. Então se o Goiás ganhar do Atlético, vai que inventa de ganhar, e o Vasco ganha do América, a situação do Cruzeiro começa a ficar muito difícil na reta final do Campeonato Brasileiro. E ao mesmo tempo, se acontecer essa projeção que eu estou colocando aqui, que é um pouco complicada, o Bahia também entraria na zona de rebaixamento. Jogos de amanhã, meu caro Enzo Ortega. Vamos lá, Pretzel. Bragantino entra em campo contra o Botafogo às 4 horas da tarde lá no Nabizão, também no mesmo horário. O Grêmio entra em campo contra o Corinthians em casa. Já às 6h30, Bahia e Atlético Paranaense na Arena Fonte Nova. Cuiabá e Fortaleza também às 6h30 lá na Arena Pantanal. Clássico Paulista, Santos e São Paulo também às 6h30 lá na Vila Belmiro. O Vasco entra também às 6h30 contra o América Mineiro em São Januário, fechando o Galo contra o Goiás lá na Arena MRV. Pretzel. Muito bom, Enzo Ortega. Amanhã Grêmio e Corinthians, 4 da tarde, com Ulisses Costa, o Cláudio Zaidan e também o Pedro Oliveira, direto de Porto Alegre. E depois às 6h30 estarei ao lado do Rogério Assis, do Paulo do Vale e do Felipe Melo para São Paulo e Santos, Santos e São Paulo na Vila Belmiro. 10h03, situação aí na Arena Barueri, Soler. Pretzel, por enquanto só jogadores reservas do Palmeiras no campo de jogo, mas já dá para perceber, acaba de tirar o colete Naves, camisa 34, vem para o campo de jogo na vaga do lesionado 13 Luan. Primeira troca do técnico Abel Ferreira por questões médicas. Agora, Mauro, o Palmeiras saindo a 6-2 com 18 vitórias. Se o Grêmio ganhar do Corinthians amanhã, o Grêmio fica na frente com uma vitória a mais. Isso. E se o Botafogo ganhar do Bragantino, o Botafogo fica na frente dos dois pelo saldo de gols. Então a gente vai ter um domingo eletrizante com 2 jogos às 4 da tarde. Você acha que o Palmeiras é o favorito para ganhar o título ou você fica com o Grêmio, com o Botafogo? Qual a tua opinião, Mauro? Neste momento, e me pergunte depois da rodada de amanhã, e quase que a cada jogo, Pretzel, eu ainda acho um pouquinho mais o Grêmio junto com o Palmeiras, neste momento. Mas me pergunte depois a cada jogo ou a cada gol, Pretzel. Perfeito. Amanhã a gente pode ter o Grêmio com 6-2, Palmeiras com 6-2, Bragantino com 6-1. Ou o Botafogo com 60, Mauro, e Bragantino com 59. A gente pode ter amanhã 62, 60 e 59. E a vantagem do Grêmio é essa, do número de vitórias. O Grêmio, de repente, pode, contra o Palmeiras, outra equipe, ganhar, nesse momento, claro, na 38ª rodada, ganhar o brasileiro pelo número de vitórias. E é uma possibilidade que não está descartada de a gente ter o campeão brasileiro de 23 definido pelo saldo de gols. E aí o Palmeiras tem, a princípio, uma vantagem em relação aos principais concorrentes. E esse critério de número de vitórias, que é o critério de desempate, como é importante você jogar para ganhar, não ficar atrás jogando por uma bola, jogar por empate. Tá aí, ó. Então o critério de desempate pode definir o campeão desta temporada. Meu caro Rogério Assis, comando volta pra você. Palmeiras 1, Internacional 0, segundo tempo é todo teu, canhão. Abraço. Valeu, Pretzel. Até já no apito final. Mexeu o Inter, Soler. Teve alteração no Internacional, canhão. Saiu com a número 20. O Aranguiz, jogador de meio de campo. Tô tentando... Rômulo. O Rômulo, isso, exatamente. Era o 40. Então 40 Rômulo na vaga do 20 Aranguiz. Segunda troca do Internacional. Palmeiras também mexe. Sai com a 13 Luan machucado. Vem com a 34 Naves. 10h04 da noite, horário de Brasília. Vai autorizar Paulo César Zanovelli da Silva. Vai começar o segundo tempo no apito do árbitro. Você vai ouvir Ener Valência. Vai dar a saída. Tudo pronto em Barueri. Vamos pro segundo tempo. Rolando a bola. Eu e você ligados pela mesma emoção do futebol, com todo o time da maior rede de rádios do Brasil, com todo o time da Rede Bandeirantes de Rádio. Aqui atrás, troca passes, a defesa do Internacional com os zagueiros. Vitão domina, já lança a bola na esquerda. Abertão já levanta o bração e perde essa bola bem aberta na ponta. Nico Hernandes toca de volta a bola para Vitão outra vez. Tem um pouco de liberdade, Veiga marca só com o olho. Ele abre a jogada para a meia direita com Igor Gomes. O zagueiro do Inter domina pelo meio do campo, já toca pela meia direita, vira o passe na ponta para Johnny. Johnny por dentro puxa, dá para Nico. Ah, rapaz, olha o tamanho da borboleta. Cara, não, mas deu um jumbo. Pensei que era um morcego, velho. Não, pensei que era um perissodáctilo. Deus, e não é a primeira vez. A galera que tá no YouTube. É uma YouTube.com, característica aqui
da Arena de Barueri. Tem uns bichos voadores aqui, cara. Os bichos voadores com asa. Não, né? eu não tenho a menor ideia, cara, do que seja. E não é a primeira vez, é impressionante. Mas deu um rasante, passou aqui embaixo do meu sovaco. Eu achei que era o meu cabelo voando. Não, é o tipo assim, um Tô pra dizer, você que é maior que o seu cabelo, essa borboleta, ou sei lá o que é. Não, não dá pra dizer que é borboleta, não dá pra dizer que é um morcego. OVNI. É um Pode ser um turu, pra quem assistiu o Johnny Quest, lembra o perissodáctilo que passou aqui, cara. É, falta. Sai correndo, você narra aí. 1 minuto e pra onde? Não tem saída. Não, mas sei lá, ele pode. Eu acho que ele quer o teu pescoço, como o morcego. Vai, vamos pro jogo. Marcos Rocha, falta na grande área, bola rasgou de bico Igor Gomes. Chegou e botou essa bola pra fora direto pela linha lateral. 1 minuto e meio, segundo tempo, 1-0, o Verdão tá vencendo o jogo. É lateral pro Palmeiras cobrar com Marcos Rocha. Vem ali pra fazer cobrança. Pra Breno Lopes, lá pela direita, domina, marcado, passou bem sobre a bola. Já driblou o Nico, levantou a cabeça, cruzou pro gol, de pé direito, botou pra fora do outro lado, Bustos. Que jogada do Breno Lopes aqui na direita, Soler. Boa tentativa do camisa 19 do time do Palmeiras, reconquistando seu espaço depois da eliminação do Verdão na Copa Libertadores da América. E na bola parada, o time do Palmeiras vem em busca do segundo. 2 minutos de jogo no segundo tempo. O Verdão vai pra cima para fazer o segundo gol. Rafael Veiga se prepara para fazer a cobrança de escanteio. Na grande área, Naves, Murilo. Levantamento, primeira trave de cabeça, sobe a defesa, rebote, volta fora da grande área. Tenta Piquerez, Rios Cabeceira e Trivela, tudo esquisito. Cai no meio, Ener Valencia na sombra. Tentou tomar, perde a jogada, não houve a falta. Piquerez perde a frente, recupera Alan Patrick. Dá na ponta esquerda o meia. Vira a jogada para Valencia, com 2 em cima, Marcos Rocha. Põe o pé e toca essa bola para fora direto pela linha lateral. Em arremesso, a bola para o time do Internacional cobrar. Com quase 3 minutos de jogo no segundo tempo. Para deixar tudo azul no seu caminho, você já sabe. Amortecedor HG. Por quê? Porque é na Cata. Valência domina, marcado, ele vira a jogada pelo meio do campo, belo passe por dentro, o zagueiro Igor Gomes se apresenta, dá Bustos, aberto na ponta direita, pelo meio, o Rômulo levanta o braço, ele tenta o passe para Maurício, tocou Alan Patrick, a Rômulo, bate no meio, Marcos Rocha, volta bem, para tomar a frente, para ganhar essa jogada, evita que a bola saia, lindo drible, já ganhou do Wanderson, levantou no meio, passe errado agora, cai na direita, vem Hendrick, na frente dele, ganha na marcação por dentro, Nico, cabeceia, tira, muito mal no meio, o Vitão, Hendrick pro meio, pra Veiga, pro Hendrick, Igor Gomes ganhou deles. Que tabela maravilhosa e arranca de volta o time do Internacional. Bola na esquerda, o Wanderson tem liberdade, arranca para o ataque, dá na linha de fundo, pra Valência, travou Murilo. Aliás, Naves chegava primeiro, coloca o pé e manda essa bola para fora direto pela linha lateral. 3 minutos 40 segundos de jogo no segundo tempo. Por enquanto, o placar de 1-0 para o Palmeiras no gol marcado pelo Zé Rafael. Vem na marcação por dentro o time do Internacional com o Rômulo. Toca, a borboleta passou aqui, derrubou o nosso banner. Bola na meia direita, vem chegando o Murilo. Falta marcada. O Inter tenta a jogada e sai a pancada. É falta pro Inter, Soler. E na bola parada, o Internacional vai com o desejo de tentar empatar esta partida na Arena Barueri. Alan Patrick já chega por ali, o camisa 10 do time colorado. Alan Patrick, que não dá nem pra dizer, né, Canhão, que ele jogou no Palmeiras. Ele passou pelo Verdão em 2015, 12 jogos, nenhum gol, nenhuma assistência. É falta para o Internacional. 4 minutos e meio, segundo tempo. Palmeiras 1-0. Alan Patrick toma grande distância. O Everton está encostado na trave esquerda. Sobe o muro. Zé Novelli foi lá passando o Chantilly, posicionando o muro. Lá vem a cobrança. O árbitro autoriza os zagueiros na grande área. Vitão levanta o bração. Levantou direto. Everton! É do goleiro do Palmeiras essa bola, Soler. Tranquilo, tranquilo. O Everton sai no alto, encaixa para fazer a defesa. E agora não tem pressa para o Palmeiras sair jogando. Segue vencendo 1-0 Verdão. Zé Rafael marcou no primeiro tempo. O Verdão, por enquanto, é líder do Campeonato Brasileiro. Michel Lopes na mesa de som. Roberto Dias na central técnica marcando. Em Barueri, a bola rola, o relógio não para. 5, segundo tempo. É a 34ª rodada do Campeonato Brasileiro. Zé Rafael fez no primeiro tempo. Palmeiras 1, Internacional Enzo Ortega 0. Ganhou pelo Brasileirão Série B. A Ponte Preta venceu o Tombense por 1-0 no estádio Antônio Guimarães de Almeida.
5 minutos e meio, segundo tempo, arremessa essa bola, Nico de cabeça, Mike tira, ela bate na cabeça do Rafael Veiga, cai no meio para Rômulo, tá marcado, quase que perde a bola, se ele toma essa bola, o Zé Rafael ia parar na cara do goleiro Rocher, toca a defesa do Inter para Bustos, que vira a jogada pelo meio campo, sai atrás com o Igor Gomes, 6 minutos do segundo tempo, domina, parte à frente Igor Gomes, lança a bola para a meia direita, puxa à frente a jogada para Nico, Nico vira o passe na ponta, fecha Bustos por aqui para Maurício, Maurício toca a bola de volta, lá na ponta direita ainda, vem Nico Hernandes, marcado lateral, recua, da Johnny que volta, a bola com o zagueiro Igor Gomes, segurança, conforto em qualquer caminho, você já sabe a resposta, amortecedor HG, porque é na carta. 6 minutos é um segundo tempo, Verdão está vencendo o jogo por 1-0, fica a jogada na meia direita para o time do Inter, para Alan Patrick levanta a jogada pela ponta de primeira, belo passe na ponta, tenta a jogada na esquerda, gira bem, o Wanderson, Marcos Rocha em cima, Wanderson insistiu para ganhar o escanteio, cortou da ponta, fechou no meio, levantou na grande área, a bola de cabeça, rebate aqui atrás, Murilo, sobra no meio, de cabeça completa a Veiga, pro Hendrick, de cabeça tira Vitão e acerta o Hendrick, foi sem querer, disputou a bola, para mim não houve intenção, disputa de bola normal. O Vitão atingiu o Hendrick, pra mim, ok, não foi nada. Que pegou, mas é disputa por espaço, pela bola, Soler. Exatamente, Canhão, mesma sensação que você teve da cabine, eu tive aqui atrás do gol do goleiro Rocher, fiquei até com a sensação que na hora que o Vitão ele toca de cabeça, na hora que ele vai pisar no gramado, tem um corpo na frente, esse corpo é do Hendrick, então realmente nada de falta em cima do camisa 9 do Verdão, aquele tradicional acidente de percurso. 7 minutos de jogo no segundo tempo, 1-0, o Verdão está vencendo, o Inter sai com muita pressa, bola aberta aqui na ponta esquerda, está completamente isolado, sozinho já pedindo à frente a jogada, Nico Hernandes, que agora está aqui na lateral esquerda, toca na ponta direita, Igor Gomes dispara, aberto pela ponta, Maurício encostou do lado, pede Rômulo pela meia direita, ele prefere a jogada por dentro, o zagueiro Igor Gomes vira, dá Alan Patrick, entrada na grande área, cruzamento no meio, Valência de costas, levanta a bola da bicicleta e manda para fora, ela vai sair na linha de ponta, ele pedalou legal, mas a bola sai torta demais, na bandeira de escanteio, Soler. Agora exagerou, né, tentou marcar um golaço, o Ener Valência, o domínio foi bonito, a pedalada no alto também, mas aí deu uma senhora canelada na bola, só tiro de meta para o Everton. Você empresário, pode vender para qualquer ponto do Brasil e sempre contar com a Braspress para agilizar os seus negócios. Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Acesse braspress.com. De cabeça Veiga, tenta a bola, passa por ele. O Veiga está apagado no jogo. Mauro Betting já falava nisso no primeiro tempo. São 8 no segundo tempo, ele está apagadíssimo, Veiga. É talentoso, mas por enquanto está só em campo. 8 minutos, segundo tempo. Igor Gomes, a boa jogada invertida, lá para a ponta direita. Passa aberto na ponta, perde Rômulo. Mais ao fundo da jogada, atacando o time do Internacional. Maurício, Igor Gomes, a Vitão. Hendrick para cima, domina Vitão. Toca para a direita a bola, para Maurício. Em cima dele, Piqueires, pressiona, volta a bola, Maurício. Está começando a jogada pelo meio com Igor Gomes. 8:30, segundo tempo. Mauro Betting comenta. Palmeiras 1-0. O Veiga não veio para Barueri por enquanto, Mauro. Não tá no nível dele, vamos ver essa. E agora, ó, Zé Rafael ajeitou no meio para Hendrick, adiantou demais a bola. Vai ser um toque de braço, ele ajeitou com o braço. O Zé Rafael não chegou até agora, hein? O Veiga, né? Perdão. Não, o Zé Rafael melhor em campo, junto com o Hendrick. Verdade. O Inter dá uma melhorada assim. E eram dois Zé Rafaéis. Zé Rafael, né? Tá jogando demais de novo. O Arangue sentiu, entrou o Rômulo, pode ajudar a organizar, não tem a mesma qualidade para apoiar, uma marca por aqui, né? O Naves entrou bem na sobra ali, com o Marcos Rocha à direita, o Murilo mais à esquerda, o Piqueires e o Mike um pouco mais atrás. E o Inter volta bem para o segundo tempo, até aquela pressão natural de um time que está perdendo o jogo. Continua uma boa partida, o Inter melhor nesse segundo tempo até agora, ou pelo menos buscando mais o gol. Rômulo na jogada, Zé Rafael dá de ombro, Rômulo tira dele, recua a jogada, dá para o zagueiro Igor Gomes, que volta para Rocher na grande área. Hendrick para cima, Rocher domina, pé direito, fica só de longe, Hendrick. Rafael Veiga cerca ali, na verdade, a saída com Igor Gomes. 9:30, segundo tempo, Rocher dá um bico, toca na ponta da bola para a Valência, sobe de cabeça, disputa Piqueires, a bola fica no alto, ele ganha na sequência, toca atrás, dá um bico do Murilo, levanta a bola para a ponta esquerda, volta sozinho, jogada com o zagueiro Igor Gomes, que dá na ponta, fecha Maurício, tomou por baixo, roubando a bola, o time do Palmeiras, Piqueires, vai na finta, prensada, a bola vai para fora direto pela linha lateral, arremesso para o Inter cobrar. 10:15 da noite, marcando o quinto sinal Bandeirantes, rasga Naves, na bola bateu de bico, ela vai desviada pela linha lateral. Toca na ponta em Maurício, é lateral para o time do Palmeiras cobrar. Arena Barueri, a bola rola, o relógio não para. 10 minutos do segundo tempo. Placar do Brasileirão na 34ª rodada. Palmeiras, Zé Rafael no primeiro tempo. Inter 0, Enzo Ortega. Amanhã às 6:30 da tarde, o Bahia entra em campo contra o Atlético Paranaense na Arena Fonte Nova, Canhão.
Qual é a classificação de momento do Campeonato Brasileiro na parte de cima, Enzo Ortega? Palmeiras segue líder com 62 pontos, seguido de Botafogo em segundo com 59, Grêmio em terceiro também com 59, o Bragantino fechando o G4 com 58 pontos, Canhão. Sai jogando aqui atrás o time do Internacional com os zagueiros. Vitão é quem domina a bola. Encostou na Patrick, o capitão de primeira. Toca a bola pro Igor Gomes, tem um pouco mais de liberdade. Já passa pelo meio campo da grande área, pede Ener Valência. Levantou para Valência, forte demais a bola. Mike acompanha, tenta o chapéu e ganha. No chapéu, tira aqui do Alan Patrick. Wanderson em cima, a bola voltou para Alan Patrick. Roca recuando, dá para Johnny. Johnny pela meia direita. Igor Gomes, o zagueirão bem à frente, bem adiantado. Devolve a bola para Johnny outra vez. 11, segundo tempo. Alan Patrick no meio, para Valência. Alan Patrick. A Valência ajeitou, bateu um canhão. O Everton! Sensacional! Fantástico! Tabela maravilhosa! Alan Patrick, Ener Valência. Um canhão do Valência. O Everton, defesão gigante, Soler. E como destacou o Mauro Betti na transmissão, Zé Rafael e Hendrick, os melhores jogadores do Palmeiras de linha. Mas o Everton toda hora evita que o Inter empate o jogo. Alan Patrick levantou a bola bem desviada na grande área. Para fora o toque do zagueiro Vitão. Mauro Betinho, o Inter cresceu. O Everton, de novo, ele já fez grandes defesas no primeiro tempo. Mais uma. E faz uma gigantesca agora, Mauro. Como destacou, como sempre, muito bem o Soler, muito bem o Everton. Aquelas jogadas de gol, né? Porque são muito bons. Tanto o Ener Valência quanto o Alan Patrick. Podia ter sido uma lei do ex, pela construção da jogada, o Ener Valência. O mérito do Palmeiras até agora em Barueri é não ter tomado o gol e estar vencendo o time que faz uma das suas melhores exibições nos últimos tempos no Brasileirão, que é o Internacional. Um grande jogo, absolutamente aberto por méritos colorados. O Palmeiras com dificuldade para contragolpear, falta um pouco mais do Veiga, uma atuação tipo do Zé Rafael, do Hendrick e do próprio Everton. O Inter melhor no segundo tempo. Breno Lopes na jogada, a bola aqui com o encobre, cai na ponta, Bustos tira, dá no meio, Igor Gomes, zagueiro recebe a bola, volta para outro zagueiro Vitão. Vitão entrega a bola para Bustos na direita. Você empresário, pode vender para qualquer ponto do Brasil e sempre contar com a Braspress para agilizar os seus negócios. Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Acesse braspress.com. Zé Rafael domina a bola, um gigante hoje girou, ela bateu desviado em Bustos e vai para fora. Acho que pelo menos um 8. A camisa dele merece como nota até agora Zé Rafael. Pelo menos um 8, hein, Mauro? Tá jogando muito. Ou mais. Ou mais também, né? não tenha dúvida. E só para dizer também que parabéns para um ex-palmeirense, que agora é presidente do Clube do Brasil. É o meu máximo spoiler que eu posso dizer. Um abraço, Pedrinho. Parabéns, novo presidente do Vasco da Gama. Merecidíssimo, cara maravilhoso. Veiga tomou a bola pro Hendrick na meia lua, bateu no canto, é gol. Que não é mais um sonho, é uma realidade. Hendrick na roubada do Rafael Veiga. Hendrick domina na entrada da grande área, com você voltando pro gol. Ele enfia um canhão no canto direito para marcar o segundo gol do Verdão, para manter vivo o sonho do título. Hendrick, Palmeiras 2, Internacional 0. Você não tem jeito, tá feito. 2-0, Gustavo Soler. No maior estilo futebol americano para o norte-americano, Johnny tomou um tackle do Rafael Veiga no setor do meio de campo. Estava desatento o volante do Internacional, tem a carteira batida e o Veiga foi muito inteligente. Rouba a bola, deixa na medida para Hendrick e aí não tem distância para o camisa 9 do Verdão. 17 anos de idade, o 15º gol dele como jogador profissional, 12º na temporada, o 9º no Campeonato Brasileiro, para continuar deixando o Palmeiras sonhando com mais um título de Campeonato Brasileiro. 2-0, Sociedade Esportiva. Palmeiras, 2-0, Mauro Betti do menino Hendrick. Menino? Com esse talento, com essa força. Só na idade, né, Mauro? Só ele no é um número. Absurdo, ele é um absurdo. Ele é tudo aquilo que se imaginava e um pouquinho mais. E absurdo é quem achava. Mike na direita, para trás a bola, bateu Veiga. Fraco, Rocher defendeu. Ela vai no meio do gol, Rocher pega. Não é mais sonho, o Hendrick, é realidade. Desde sempre. Eu lamento quem colocava em dúvida. Ah, mas ainda não é. Mas o que ele já é e já faz
Em termos de cabeça, de técnica, de força, de física. Ah, porque você é palmeirense, Mauro? Não, porque eu sou apaixonado por futebol e não é porque eu entendo mais que ninguém. Mas esse moço entende demais. Quem conhece minimamente ele, a família, sabe que, se Deus quiser, ele vai ter tudo que ele merece e um pouquinho mais. Como o palmeirense está merecendo a felicidade. É um jogo muito complicado que o Hendrick descomplica de novo. E o Abel chamou 2 que já estão com ele aqui na beira do campo, Solé. Exatamente, daqui a pouco 2 trocas no time do Palmeiras. Vanderlan, camisa meia dúzia, já aparece por ali. O Rony, camisa número 10. Então o Piquerez vai ganhar um descansinho para chegar 100% na seleção do Uruguai. Barueri, a bola rola, o relógio não para. 16 segundo tempo. Arena Barueri, 34ª rodada do Campeonato Brasileiro. Palmeiras 2, subindo em Enzo Verdão na tabela. Palmeiras 2, Internacional 0. Isso aí, Canhão. Palmeiras segue na primeira colocação com 62 pontos e com uma vantagem de 2 gols no saldo relacionado ao Botafogo. O Botafogo tem 23 gols marcados, o Palmeiras 25. Aí para você todos os detalhes com Enzo Ortega a todo instante, atualizando a classificação, que é o que mais interessa nesse momento, em especial na parte de cima. E não vai dar pro Valência. Piora a situação pro Inter, Soler. E agora o técnico Eduardo Cudê imediatamente chama Luiz Adriano, bicampeão da Libertadores, defendendo o Palmeiras. Daqui a pouco tem Luiz Adriano, camisa 9 no Internacional, no time do Palmeiras. Vanderlei e Rony já conversam com Abel. Arena Barueri, a nova casa do Palmeiras canta. Daniel Xingotti mostra no som Bandeirantes. Ouça, torcedor do Verdão. Torcedor do Palmeiras que acredita no título e dá pra acreditar muito. 2-0 Verdão em cima do Inter. Rony e o Vanderlan estão chegando aqui pertinho do quarto árbitro, o Vinícius Gonçalves Araújo. Agora a troca, ou as trocas, é isso? Vamos lá, Canhão. Primeira alteração no Internacional. Sai com a 13. Éner Valência para a entrada do 9. Muito vaiado Luiz Adriano no campo de jogo pelo time colorado. E agora as trocas no Palmeiras. 19. Breno Lopes deixa o campo de jogo para a entrada do número 10, o Rony, né? Vamos falar a verdade, porque o quarto árbitro mostrou a 6 do Vanderlan, mas está saindo Breno Lopes para a entrada do Rony. E agora sai com a número 9, o Hendrick, para a entrada do meia dúzia, Vanderlan. Aplaudidos os dois. O Hendrick não está entendendo muito, pelo jeito. Mas com 2-0, deixa o menino ir para a seleção tranquilo, para jogar lá, quem sabe entrar também. Mauro Betti e o Abel tá trocando aos 18 minutos e meio, 2 peças, o Inter trocou uma agora. 2-0 Verdão. Palmeiras está dominando o segundo tempo, hein, Mauro? Quer dizer, até não tava, né? Mas agora com 2-0 fica com essa vantagem. Entra o Luiz Adriano, lei do ex, foi fundamental naquele Palmeiras de 20, depois nem tanto, ele é muito longe disso. Não por acaso a vaia é merecido, o Rony entra bem e tendo também a mexida lá vem o Palmeiras. Mike na esquerda, Piquerez domina, adianta, mesmo assim ganhou, limpou, vem pelo meio, vai aos trancos e barrancos, mais trancos do que barrancos, toca do ladinho a jogada, vira para Zé Rafael, na ponta esquerda a jogada, Vanderlan dominou, na área, costurou, ajeitou para Zé Rafael, prensada, bola espirrada, Marcos Rocha, de frente um canhão, longe, 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 longe. Mas o cara não vai perder a chance de pegar essa bola de primeira, ganhando de 2-0. Se tá 0-0, até para ela, né, Soler? Ah, Canhão, com 2 gols na temporada, dá pra dizer que o Marcos Rocha vive um dos seus momentos mais artilheiros com a camisa do Palmeiras, já que ele só tem 9 com o manto alviverde. Tentou marcar um golaço, mas não deu. Veiga, na área, na direita, limpou, pra canhota, bateu pro gol, desviado, escanteio. O time do Inter tá doidinho para entregar gols pro Palmeiras. Era mais um agora, escanteio o Verdão, Soler. E agora o centroavante Mike ficou irritado que o Rafael Veiga não acreditou no cruzamento, mas fatura escanteio. O time do Verdão vale destacar, Canhão. Vanderlan, 20 anos de idade, convocado para os treinos da seleção pré-olímpica durante esta data FIFA. Vamos ver se realmente o Palmeiras vai liberar, normalmente não libera. 20 minutos do segundo tempo, escanteio, Verdão bate, Veiga cobra, pé esquerdo, ponta direita, Palmeiras vencendo 2-0, Veiga na segunda trave, a bola pro gol muito alta, cabeceio no meio de cabeça, corta a marcação, Rios de primeira.
primeira, bola bateu, desviada no meio, Rios pegou a sobra, que canhão dele, abre a jogada lá do lado esquerdo, Rony de frente, levantou no gol de cabeça, tira da grande área, a bola do Igor Gomes, disputa Alan Patrick com Rios tirou, Rony insistiu, vai no meio a jogada, Alan Patrick domina para Maurício, para a direita, para correr Vanderlan, marcado, dominou, tentou a jogada pela ponta, o Wanderson, vem Vanderlan na jogada com ele, Wanderson insistiu, a bola bateu na cara dele, toca pro alto, Marcos Rocha, cabeceia na ponta, vira Maurício, tentou passe, rasgou, mandando para fora Piquerez, em lateral, ataque do Internacional na direita, Arena Barueri, a bola rola, o relógio não para. 21 minutos é o segundo tempo. 34ª rodada do Campeonato Brasileiro aqui na Arena Barueri. Verdão, líder 2, Palmeiras 2, Internacional 0, Benzo Ortega. Canhão, Pedrinho é eleito presidente do Vasco. Esse jogador vai comandar o clube de 2024 até 2026. Ele recebeu 2.873 votos contra 1.720 do advogado Levenciano. 21 minutos e meio, segundo tempo. Já apito final com Alexandre Pretzel. Por enquanto o Verdão está ganhando o jogo e assume a ponta no Campeonato Brasileiro até a rodada de amanhã. Lá vem o time do Inter, Nico Hernandes agora caindo pela canhota, Maurício se aproxima, toca na ponta, Maurício recua, dá Rômulo, vem por baixo, quase que pega essa bola, Zé Rafael, toca Rômulo, dá no meio para Vitão de volta o passe para Rômulo. 22, segundo tempo, 2-0 Palmeiras na CN Capital. Você e os seus investimentos contam com alta performance e expertise e a melhor nota de atendimento do mercado. Abra sua conta cncapital.com.br/bandeirantes. Aperta o Inter, Alan Patrick domina a bola, marcado o Rios, Alan Patrick abriu o braço e atingiu Richard Rios. De longe o Zanovelli deu. Se alguém viu alguma coisa aí é o VAR, mas o Alan Patrick não é violento. Tomou amarelo pela falta marcada pelo árbitro Soler. Cartão amarelo para o camisa 10, capitão do Internacional, Alan Patrick. Segundo cartão amarelo do jogo para jogadores do Inter. E Canhão, dá até pra gente, no apito final, levantar a pauta, né, com essa eleição do Pedrinho, porque o marido da presidente do Palmeiras, Leila Pereira, o Lamáquia, prometeu que as suas empresas, né, que são as mesmas que patrocinam o Verdão, também vão patrocinar o Vasco da Gama de Pedrinho. A pergunta que fica é: o Palmeiras não tem um reajuste desde a gestão Maurício Gagliotti no patrocínio. Vai colocar dinheiro no Vasco e não vai colocar no Palmeiras? Ah, mas já coloca muito no Palmeiras, né? Ah, mas tá defasado, hein, Canhão? São 4 anos de 80 milhões de reais. Vale destacar que só em bilheteria o Palmeiras arrecadou mais com o dinheiro do torcedor do que com o dinheiro do patrocínio, que não é apenas um patrocínio master, é de exclusividade. Aliás, Mauro Betting, é uma via de mão dupla essa, né? No patrocínio e também a empresa ganha, o Palmeiras também ganha, é óbvio, né? O win-win, a sociedade esportiva, até pelo nome, como qualquer sociedade, como qualquer relação comercial de casamento, tem todas as suas partes. Então ninguém ganha sozinho, ninguém perde sozinho e sempre é uma sociedade. Dizer que mudou a história do clube a partir da sua saída e se sair vai mudar a história, não é o caso. Todo mundo sai ganhando, como saiu o Palmeiras com a Parmalat, como a Indústrias Matarazzo ajudaram a comprar o Palestra Itália, como a Não tem caridade de lado nenhum. De lado nenhum, todo mundo saiu. É isso aí. Né? E é fundamental, mas ninguém pode ser mais, nem um CNPJ e nem um CPF é maior do que a CEP e não Código de Direcionamento Postal, Sociedade Esportiva Palmeiras e qualquer clube. 24 minutos, bola que atrás com o zagueiro do Inter, Igor Gomes, na ponta errada, a bola forte demais, vai pra fora. Em lateral é pro Verdão cobrar. Na hora de fazer a troca do fluido de radiador e fluido de freio, escolha quem entende tudo do assunto. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Fechamos 24 minutos e meio, é um segundo tempo em Barueri, na Arena Barueri. 2-0, o Verdão tá vencendo, assumindo a liderança. Tentou a jogada, Bandeira rasga de bico e toca essa bola para fora, Rios. Um bicudo no meio da torcida. O Tenda Atacado tem a melhor estratégia para você economizar nas compras da sua casa ou comércio, com muita qualidade e economia em todos os produtos. Rios no meio, na raça, ganhou pro Palmeiras, dá pra direita, Mike dominou, opa, meio tropeçando na bola, domina e parte à frente, vem com ela, 10h30 da noite, domina Mike, vira a jogada na ponta direita, tá impedido. Na frente do Bandeira, o Guilherme Dias Camilo, você ouviu o apito do Paulo César Zanovelli da Silva, aqui com o Daniel Chingotti, com o Rafael Pellegrini, os sons pra você. Enquanto isso, na central técnica, Roberto Dias, com o Michel Lopes na mesa de som, estão marcando. Arena Barueri, a bola rola, o relógio não para. 25 segundo tempo.
34ª rodada do Campeonato Brasileiro em Barueri. Verdão líder 2, Internacional 0. Enzo Ortega. Amanhã é dia de Sansão, Canhão. Às 6h30 da tarde, o Santos recebe o São Paulo na Vila Belmiro pelo Campeonato Brasileiro. Estaremos amanhã na Vila para Santos e São Paulo. Às 4 tem Grêmio Corinthians com Ulisses Costa. Domingo de futebol na Rede Bandeirantes de Rádio. Domina o ataque o time do Internacional. Gira Rômulo. Abre a passada na direita. A bola passa por Johnny. Cai na ponta para Bustos. Bem aberto. Domina, marcado, cercado, recua. Devolve a bola com Johnny que toca pelo meio do campo. Dá para o zagueiro Vitão. Se levanta com o agora gesticulando um pouco mais o técnico do Inter. Dá 2-0 o jogo para o Palmeiras. Bola para a grande área. Luiz Adriano de cabeça. Tira a Naves, rebate. Tentou na trombada no meio. Rômulo perdeu. Rasga de bico. Tira aqui atrás Murilo, dá um bicudão, Rony sobe de cabeça, na trombada é baixinho, foi lá pra tentar pegar, ele Igor Gomes, o zagueiro domina muito mal, depois atropela Rony, mas a bola pra fora, opa! O Igor Gomes deu um bicudinho na cadeira do Rony, aí não deu não, Soler? Deu, aquele famoso pula pirata, né, pra ver se o Rony estava atento, deu um cutuquinho no camisa 10 do Verdão, o Rony que não marca. Cutuquinho é bom, hein? É, um cutuquinho, né, de leve, estilo rede social, né, lembra quando no Facebook tinha ali a opção de cutucar? O Igor Gomes foi um pouco mais literal hoje, né? Aquilo eu nunca entendi, cara. Como é que você cutuca alguém? Não, e virtualmente, né? Qual era o sentido de você cutucar? Quer dizer, a gente até imagina, mas... vamos voltar pro jogo. 27 de jogo, segundo tempo, Veiga de primeira cutuca que dá. Bola Lembra? Alexandre Santos, maravilhoso, da Rádio e TV Bandeirantes. Sensacional, Alexandre Santos. Bola aqui atrás com o Rios. Tem um sobrinho que não é grande coisa. É verdade, botou agora. Botou cabelo também, tá cabeludo. Vai cair, mas botou. Bola pra Zé Rafael. Se tá na garantia, troca. Piquerez, linha de fundo, na esquerda pro gol. Ela bateu desviada. Toca na ponta, bateu nas pernas ali da marcação feita pelo Maurício. Lateral próprio Piquerez para fazer cobrança. 27, segundo tempo. 2-0, Verdão, líder do campeonato, pelo menos até amanhã. Piquerez vira para Rios de primeira. Toca do ladinho, vira a bola para Zé Rafael, que dá Rios, mas o passe errado. Olha, Patrick ganha para o Internacional. Dá para Wanderson, tira Marcos Rocha. Para Zé Rafael, Trivelinha na ponta, o passe. No peito vem Maurício. Bustos pede, ele recua. Dá para Igor Gomes, que toca na ponta direita. A bola vira pela ponta jogada. Bustos recua, dá Igor de novo. Tenta driblar, sai na fogueira. Rony em cima dele. Ele adianta, vai todo corajoso. Ó, saidinho. E valeu, hein? Tocou na esquerda, que belo passe, linha de fundo. Nico Hernandes fecha aqui. Parte à frente o lateral do time do Inter. Tem com ela pelo meio. Carrinho por baixo do Marcos Rocha. Na bola, só na bola. Rios na sobra ganha. E aí bota forte demais pro Veiga. Ô Rios. Calma, Rios. Esse é o Veiga, meu filho. Não é o Saim Bolt, não, né, Soler? Exatamente, Canhão. O Rafael Veiga nunca foi um grande velocista e dessa vez o Richard Rios olhou e falou: parece o Rony. Precisa passar no oculista, né? Pois é, o Veiga já tá cansado também, né? Sil renova a sua energia a cada dia. Fios e cabos elétricos Sil, conectada com o futuro. Quando acabar Palmeiras e Inter, vem apito final com Alexandre Pretzel. Mauro Betti, 28 minutos e meio. Inter tá trocando passes na sua defesa. Verdão 2-0. Tá liquidado o jogo aqui, seu Mauro. E saída errada do Inter de volta, Mauro. Ao apresentaço do Nico. Para Mike, na direita, domina, já passa pelo meio campo. Não tá com muita pressa, não. Domina a bola, dá Rios. Rios toca no meio campo, dá Murilo. Naves pede, ele volta a bola com Naves. Verdão troca passes, agora tá tranquilo aqui na defesa. Mauro Betti comenta. Esse é o lance exemplar do como murchou, derreteu o Internacional depois do gol do Hendrick, né? Perdeu o que ele vinha muito bem, tomou o gol desse monstro maluco que é o Hendrick, que aliás foi ao banheiro, não teve crise nada, saiu. Talvez eu não o tivesse sacado, mas o Palmeiras de novo. Rafael Veiga na direita marcado, em cima dele o Vitão, toca a bola para trás, toca a Veiga, dá para Mike, o Mike recua para Marcos Rocha, o capitão agora cadencia a jogada, inverte na esquerda, Piquerez, vem Bustos, Piquerez com o peito para trás, o passe é curto, Bustos se antecipa, sai na frente ganhando bola do Vanderlan, já dá no fundo, fecha Maurício, por dentro o Rômulo pediu, lançado, vem o Inter tentando marcar o primeiro, 2-0 pro Verdão, Alan Patrick na canhota, esse passe, linha de fundo, Wanderson na finta, Marcos Rocha travou, chutou a bola, insistiu Wanderson, a bola vai saindo, não sai, vem Wanderson, vem por baixo, Mike tomou, foi lá, resolveu a jogada, tira e lança a bola para Marcos Rocha, domina e vira por dentro, tenta o passe para Veiga, ele vai na jogada, cai em cima da bola, prende, gira, protege bem e ganha aplausos da galera, entregando o passe para Rios e devolve de novo uma bola forte pro Veiga. O Abel abaixa a cabeça como quem deve pensar assim, eu acho que eu vou tirar o Rios. Olha o passe que ele deu de volta errado pro Veiga. Alan Patrick ganha a bola para o time do Internacional. Toca para Maurício, que abre para Bustos, lá aberto na direita. Domina, parte à frente e volta a jogada. Igor Gomes domina e volta aqui na entrada da grande área, no meu campo para Vitão. Arena Barueri, a bola rola, o relógio não para. 30
30 minutos do segundo tempo. Passe errado do Rios de novo. Luiz Adriano ganha. Agora o Abel perdeu a paciência com ele. 30 minutos do segundo tempo em Barueri. Verdão líder 2, Internacional 0, Enzo. Amanhã às 6h30 da tarde, o Vasco entra em campo contra o América Mineiro no estádio de São Januário Canhão. Toca Bustos, meio campo do Internacional, completamente sozinho, vira aqui atrás com os zagueiros, tem aberto o Vitão de primeira, livre, jogada na ponta com o Nico Hernandes fechando com ele. Novo site Estrela Bet, cheio de novidades e mais fácil de usar, www.estrelabet.com. De longe a bola recuada, Maurício volta na entrada da grande área sozinho, vem Vitão com ela, 31 segundo tempo, pelo papo do Abel com o assistente dele aqui, acho que vão trocar o Rios já, Soler. Do jeitão, olha lá, ó. Conversa, voltou aqui pro banco. Já, quem sabe. O Rios errou duas assim no intervalo de 2 minutos sem Mauro Betti. E fora as outras tantas também, né? Não dá pra cornetar tudo, mas ele tem alguns probleminhas. O Everton ali caído, precisa trocar ali. Se sentiu, tá trocando a luva, alguma coisa, tirou a luva pelo menos. Eu acho que passou da hora do Fabinho entrar, até porque ele tem um bom passe e ajuda a marcar também. Motorista parceiro, na 99 você conta com um pacote de ganhos exclusivo. Teria acontecido com o Everton, Soler? Canhão, normalmente quando o Everton cai assim, é que o Abel não está satisfeito com alguma coisa. Ah, tá. E ó, olha pra baixo, quantos jogadores do Palmeiras já estão conversando com o João Martins, Vitor Castanheira, então... Agora o Abel foi lá na roda lá. Exatamente, então é aquela estratégia, o Everton não tá fazendo nada, suja o calção que a gente lava... É uma cera tática então, né? Exatamente. Eu desliguei aqui, voltei. Foi. O Everton, ele tem uma... Tirou o estádio do ar, só isso? Eu só tirei a região de Barueri, Sorocaba e tudo mais. Vai voltar um dia. Vai voltar. O Everton, ele tem uma superstição. Quando não tá legal o jogo, ele não tá, ele troca a luva. Não foi o caso. Até um dia eu perguntei, aquele Palmeiras e River Plate na semifinal da Libertadores do Palestra, no Allianz Parque, em 20. Eu falei, quantas vezes ele trocou a luva? 3. Ele usou 4 luvas naquele jogo. Foi 2-0, era pra ser 79-0 pro River Plate. 32 minutos e meio, segundo tempo, 2-0, Verdão vencendo. Na hora de fazer a troca do fluido de radiador e fluido de freio, escolha quem entende tudo do assunto para a Flu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Troca passes do time do Internacional, já tem mexida. 33 minutos, o Cudê está conversando com o Vinícius Araújo, 4 árbitros, gesticulando, apontando o lado de lá, não sei o que é não. Bola pro ataque do time do Inter, Alan Patrick, que drible, sai do Marcos Rocha, vem pelo meio, travou Naves, Alan Patrick na sobra, girou, tá na área, tentou ganhar Murilo, com ele ganha bico, tira da grande área essa bola, ela ficou na direita com o ataque do Inter fechando, domina Igor Gomes, o zagueiro, como se fosse um ponta, olha pra área, bateu no meio de cabeça de novo, na bola tira Murilo, rebate de cabeça Rios agora, Rony não pega, de cabeça tira a defesa, vem na ponta, toca Johnny vira a jogada, Igor Gomes na meia direita com ela, 33,5 segundo tempo, passe errado para fora, essa bola vai pela linha lateral. Vai trocar duas o Inter, camisas 14 e o outro é o Pedro Henrique, né? Exatamente, Pedro Henrique, que estava aquecendo desde o final do primeiro tempo, vem para o campo de jogo, mas primeiro vem com a número 14, o Depena. Na vaga do número 30, o Johnny, o norte-americano, que já está pendurado com o cartão amarelo, sai 30, Johnny, vem 14, Depena. Agora o quarto árbitro, Vinícius Gonçalves Dias Araújo, levanta, sai também com a 27, Maurício, vem com a 28, Pedro Henrique. E as mexidas no Internacional, duas agora, Mauro Betting. Dois bons jogadores, Pedro Henrique é um jogador de força, velocidade, não tem a mesma qualidade técnica que o Maurício, que cansou como quase todo o Internacional, vai mais na base da impulsão e da força. O Depena pode ajudar a organizar um Inter que estava bem até levar o segundo gol. Naves domina bem o campo do Palmeiras, recua para Marcos Rocha, que vem com ela pela meia direita. 34 segundo tempo, para Mike, no peito, linha de fundo, já domina, tenta o giro, tá marcado, volta em cima dele, Wanderson, girou, Wanderson bateu, é falta! É falta do atacante do Inter em cima do Mike na direita, é pro Palmeiras a cobrança de falta. A Braspress é a maior transportadora de encomendas do Brasil. Na Braspress você acompanha suas encomendas internet e até entrega totalmente rastreada. Braspress, a sua transportadora de encomendas. 34:30 sem pressa para cobrança de falta, Mike na direita. 34,5 segundo tempo, 2-0 Verdão, líder do campeonato nesse momento. Marcos Rocha cobra a falta, trivelinha para Mike na direita, de primeira para a grande área, a bola, tenta Vanderlan, a bola passou, vem Rony, disputou a marcação pela ponta com Bustos em cima, rasga Bustos tirando, ela está em campo, ganha um efeito incrível, Murilo acompanha, essa bola vai saindo pela linha, mas não sai, Murilo volta a bola para o goleiro Everton, domina com o pé na entrada da grande área, Arena Barueri, a bola rola, o relógio não para.
35 minutos do segundo tempo. 34ª rodada do Campeonato Nacional. Verdão tá na ponta. Enzo, Palmeiras 2, Internacional 0. Canhão atualizando o G4. Palmeiras segue líder com 62 pontos. Botafogo com 59. Grêmio também com 59. Bragantino fechando o G4 em quarto colocado com 58 pontos. Bola para a ponta, saiu direto pela linha lateral. Arremesso, ataque do Verdão, vem Piquerez numa velocidade. Braspress, a maior transportadora de encomendas do Brasil. Na Braspress você acompanha suas encomendas internet até entrega totalmente rastreada. Braspress, a sua transportadora de encomendas. Vanderlan na esquerda, vai no fundo, adianta demais a bola, o campo acabou. Esse é um dos problemas desse campo aqui, é muito pequeno, né? Pro Vanderlan, né, Soler? Exatamente, né, Canhão? Muito pequeno, muito verde. Hoje tá um tapetinho. E aí isso complicou sozinho o Vandeco. Pois é. Quem? O Vandeco, né? O Vanderlan. Ah, é o apelido dele? Tem isso também, né? Menino novo, 20 aninhos, já ganhou o apelido de Vandeco. Vandeco. Como do Luxemburgo, né? É verdade. 36 minutos e meio. Falando em Vandeco. Alô, Vanderlei Ribeiro. Alô, menininho. Oh, maravilhoso. Um abraço, Vanderlei. Pra toda a família, com o Gustavinho também. Gustavinho, verdade. Tá triste agora o Gustavinho. Por que tá triste o Gustavinho? Ah, nunca tá triste. 36 minutos e meio, recorde essa bola aqui atrás com o Inter para Vitão na fogueira do passe. Alan Patrick inverte na direita, tá sozinho Igor Gomes, domina e vai à frente. 37 minutos do segundo tempo, tá 2-0, o jogo, o Verdão tá vencendo. Bola para ponta para Bustos, que já recua. Quem tá muito triste a essa altura é Renata Fã também, né? É, Renata, o teu time tá apanhando aqui, Renata. 2-0 pro Palmeiras. Bola por dentro, Alan Patrick vira Mike, tirou. Dá um presentaço, volta Alan Patrick pela meia direita para Pedro Henrique. Pedro recua, de volta Alan Patrick, pede Luiz Adriano. Ele inverteu na ponta no peito do Mike. Põe na coxa e vai embora. 37, Rony já levanta o braço pedindo. Mike caminha. Rafael Veiga na direita, lançado. Domina a bola e bate com ela. Domina, marcado pelo Nico Hernandes. Espera alguém de verde. Dá uma caneta no Nico. Fecha a janela, meu filho. Insiste Veiga. Corta pra perna da canhota, mas não cruza. Mike se apresenta de primeira. Mike domina. Dá a primeira finta. Travado na sequência. Insiste na jogada. Dá carrinho. Nico chegou pra tomar, pra tirar. Bate esquisito na bola. Cai na ponta de primeira. Pedro Henrique toca no meio. O Pedro Henrique de verde é do Palmeiras. Se der pra passar pro de branco e vermelho, ajuda. Esse é um Rios, hein? Rios domina. Volta a bola com Naves, que volta. Rios que entrega pra Marcos Rocha. 38, segundo tempo, 2-0 Palmeiras. CM Capital, a corretora de investimentos com mais de 30 anos de tradição no Brasil e na Europa. Abra sua conta grátis, acesse cmcapital.com.br/bandeirantes. Rony lançado, ganhou no corpo, protegeu, saiu o Rocher para pegar. Rony tá sequinho, né, para fazer o gol dele. A bola não chega redondinha, chega quadrada para ele. 38 minutos. Palmeiras vencendo o jogo por 2-0. Bola aqui atrás com o time do Internacional. Sai com pressa Nico Hernandes. 38 quando terminar o jogo em Barueri. Apito final com Alexandre Pretzel. Prende a jogada pelo meio, faz o giro, tem Depena. Toca recuando a jogada, dá pro zagueiro. Pelo meio, vem para Vitão. Vitão com Igor Gomes. Esse um pouco mais livre. Domina e parte à frente do ataque. Toca a bola para Bustos, que vira pela linha direita. Outra vez com Carlos Depena. Fecha Alan Patrick na área, bola para Pedro Henrique. Forte demais, ela vai para fora, direto, linha de fundo. Tiro de vento, o Palmeiras é quem cobra. Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços. 39 segundo tempo, Mauro Betting. Os times mexeram, várias alterações. O Palmeiras está vencendo por 2-0, assumindo a ponta. Parece que agora está mais dominado o jogo pelo Palmeiras, Mauro. Tá sim, até por ter murchado o Internacional depois do gol do Hendrick. Mesmo com o Abel, de maneira discutível, sacando o Hendrick, colocando o Vanderlan, na verdade, o Vanderlan mais um. Quase que Fabinho. Quase não, dois laterais. De um lado o Marcos Rocha e o Mike, embora o Marcos Rocha seja o terceiro zagueiro. Piquerez e o Vanderlan para puxar o contra-golpe. E o Rony isolado e o Inter não conseguindo criar. Vem Palmeiras de volta, a defesa do Inter chegou para tomar essa jogada, ganhou, vira Bustos, Alan Patrick, toca na esquerda, vai chegar bem aberto o Nico Hernandes, no que domina a parte à frente, levantou na área direta, ela vai longe do gol, direto por cima, em tiro de meta, o Verdão é quem cobra. O Tenda Atacado escalou as melhores ofertas para você abastecer sua casa ou comércio com oportunidades campeãs. Tá na sua vida, tá no Tenda. Canta o torcedor do Verdão, comemora esse 2-0, são 15 para as 11 da noite, marcando o quinto sinal Bandeirantes, o Verdão assumindo a liderança do Campeonato Nacional e vai trocar agora o Palmeiras. Soler. Sai com a número 27, Richard Rios, convocado para os jogos da seleção da Colômbia, vem com a número 35, Fabinho, 20º jogo dele no Campeonato Brasileiro,
deste ano, 36º na temporada, o 53º como profissional. Arena Barueri, a bola rola, o relógio não para. 40 do segundo tempo. É a 34ª rodada do Campeonato Brasileiro. Barueri, Palmeiras 2, Internacional 0, Enzo Ortega. Canhão, amanhã às 6h30 da tarde, quem entra em campo é Atlético Mineiro contra o Goiás lá na Arena MRV. Pedro Henrique de cabeça no meio, rebate de cabeça, tira atrás o Naves, vai na meia pra Veiga, a defesa corta, Fabinho cabeceia, pra trás Murilo, Rony insistiu, ganhou, é a sua característica, vai na raça, trombando, ganhando, dá pra Mike, que puxa a jogada pra Rony, bate travado pela marcação, tocada essa bola vai pra fora, direto em lateral, é pro Palmeiras cobrar, 41 segundo tempo, oi Soler. 19.358 torcedores na Arena Barueri para uma renda de R$921.149. Mike na jogada, protege a defesa, Nico apenas escolta a bola que vai para fora, direto linha de fundo, tiro de meta, o Inter vai cobrar com 41 minutos e meio segundo tempo. Sil renova a sua energia a cada dia. Fios e cabos elétricos Sil, conectada com o futuro. Sai jogando Igor Gomes, Rony em cima dele, vira o passe na meia, recebe de volta e recua essa bola, tocando pela meia direita, o Carlos de Pena, dá na ponta Bustos, que toca a bola para a grande área para Vitão, tá sozinho o zagueiro, a gente sai jogando, motorista parceiro, na 99 você conta com um pacote de ganhos exclusivo. Igor Gomes, becando o Inter, carrega a bola pela meia direita, vira o passe na ponta, com de Pena, diga. Só para trazer, né, a informação já confirmada pela CBF, o Palmeiras poderá voltar ao Allianz Parque no jogo contra o América Mineiro, depois da data FIFA. Como a CBF alongou o prazo de encerramento do Campeonato Brasileiro para o dia 6 de dezembro, então o Verdão terá pelo menos mais um jogo confirmado na sua casa contra o América Mineiro, quarta-feira, dia 29, 9h30 da noite. E tenta Vanderlan da meia lua no Igor Gomes, vai fazer, rolou no meio, vem livre, Rony escorou, é gol! Gol! Jogada maravilhosa do menino Vanderlan, com direito à meia-lua no Igor Gomes. Ele entra na área, poderia até tentar fazer um golaço. Rony fechava livre na pequena área. Vanderlan serviu Rony. Ele manda para dentro com o gol aberto. Torcedor do Verdão continua sonhando com o título. Torcedor do Verdão continua sonhando com o bicampeonato. Palmeiras 1, 2, 3. Internacional 0. O líder do campeonato faz mais um 3-0 pro Verdão. Você não tem jeito, tá feito. Que jogada do Vanderlan. Pro gol do Verdão, o gol do Rony Soler. Espetacular o camisa meia dúzia do time do Palmeiras. Lateral de origem, mas que se arriscou como ponta nesta jogada. Deu um drible pra cima do Bustos. Meia-lua pra cima da marcação e aí deixou na medida para Rony quebrar um jejum de 14 jogos sem balançar as redes com a camisa alviverde. Desde o dia 23 de agosto, 4-0 contra o Deportivo Pereira, o Rony não balançava. Volta a marcar com a camisa do Verdão, o 14º gol dele da temporada, o número 60 com a camisa do Palmeiras. 3-0, Sociedade Esportiva. Mauro Betting, saiu o terceiro. Que jogada do menino Vanderlan, Mauro. E do professor, né? Eu tava meio assim na saída do Hendrick, podia deixar o Hendrick, eu sei que tem seleção, você tem que poupar um cara espetacular como o Hendrick. Aí ele coloca o Vanderlan para a jogada de Hendrick para dar o gol pro Rony, que estava precisando desse gol. 3-0 talvez seja muito por aquilo que jogou o Internacional, mas não é muito pelo que o Palmeiras volta a jogar. Dá tempo do Arthur jogar, Soler? Será que dá? Ah, vai entrar daqui a pouco o Arthur, jogador que não marca há 16 jogos com a camisa do Palmeiras. Vai saber se nessa reta final ele não consegue desencantar também. Vem com a número 14, Arthur, na vaga do número 23, Rafael Veiga. Sai 23 Veiga para a entrada de 14, Arthur. Veiga também ganhando um descansinho para se apresentar ao time do técnico Fernando Diniz. Estrela Bet, a melhor operadora de entretenimento esportivo do Brasil, está com site novo, www.estrelabet.com. Torcedor do Verdão aplaude o Veiga.
que hoje não jogou tanto, né, Mauro? O Veiga joga muito mais do que jogou hoje aqui. Muito mais do que isso, mas mesmo assim foi fundamental até por ter ficado até o final. Na frente o Inter, para Pedro Henrique, a jogada por baixo. O Naves colocou o pezão, vamos a 49, é isso, Solé? Exatamente, vamos até os 49, só para fechar aquela informação, Canhão, antes do terceiro gol do time do Palmeiras, dia 29 de novembro, o Palmeiras joga contra o América Mineiro no Allianz Parque. E o Palmeiras tem mais um jogo como mandante contra o Fluminense, ainda sem data definida. Dia 2 tem um show que eu acho que você gosta, show dos amigos no Allianz Parque. Então, se o Verdão quiser jogar no Allianz Parque para 40 mil pessoas, terá que convencer a CBF para marcar este jogo no dia 3 de dezembro, um domingo, e conseguir desmontar toda a estrutura dos amigos. Pedro Henrique lançado na ponta, vai trupicando, ganhando, volta Mike, gira, Pedro Henrique protege bem a bola, o menino, é marcado, inverte a jogada, toca na ponta Bustos, 46, o jogo acaba 49, Luiz Adriano domina a bola, tomou, virou para Bustos, volta recuando, toca para trás o Vanderlan, dá para o Everton, pé direito, bota essa bola para a ponta, aqui está Mike, bola muito alto, encobre, volta aqui atrás com o time do Inter, para Nico Hernandes dominar a jogada, dá até Alan Patrick que vem com ela, 46,5 de jogo, 3-0 para o Palmeiras, o G4, Enzo Ortega e a classificação lá em cima. Verdão na cabeça, na ponta, hein, Enzo? É isso aí, Canhão. Verdão segue na ponta com 62 pontos. O Botafogo que tá atrás com 59. Grêmio também com 59 em terceiro. Bragantino com quarto. Detalhe que o Palmeiras tá com saldo de gol de número 26. O Botafogo que tá em segundo está com 23. Então, esse placar de 3-0 vai dando uma vantagem legal pro Verdão, Canhão. E é bem colocado, Enzo, pelo seguinte, é um campo tão equilibrado, que já destacamos antes de a bola rolar muito bonita em Barueri, agora que até com grito de olé da torcida, mas não do time, diferente isso. É um campeonato que pode ser decidido no número de vitórias e também até no saldo, viu, Canhão? Verdade, 47. E aí amanhã, para ficar tudo melhor para o Palmeiras se manter na ponta, empate em Bragança, né? Perfeito. Corinthians segura o Grêmio. Segura o Corinthians, Palmeirense vai ter que torcer pro Corinthians amanhã. Sem dúvida. Ou torcer contra o Grêmio, é mais fácil. É, pode ser. 47 minutos e meio. Na hora de fazer a troca do fluido de radiador e fluido de freio, escolha quem entende tudo do assunto. Para a Flu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. O e-mail para acabar o Inter, troca passes do Verdão, só fica tentando roubar essa bola. Para a galera do Inter, que queria que o time entregasse pro Grêmio não chegar, tá dando certo, né, Soler? Exatamente, Canhão. Para aqueles que estavam implorando pro Internacional entregar, não sei se entregou, mas tá tomando 3. Aquela bola que não jogou, entregou, né? Não, pra mim não. Não? O Inter jogou a Vera, o Palmeiras fez 1-0. É verdade. O primeiro tempo do Inter foi muito bom. Não, foi muito bom mesmo. No segundo tempo o Inter estava melhor quando levou 2 no segundo gol. Aí murchou. Aí deu o Palmeiras merecidamente. 3-0 pra mim é um placar muito grande pelo que foi o jogo. Mas que não tira nenhum mérito, claro, da equipe do Abel. O Everton fez grandes defesas no primeiro tempo, ainda com 0-0. 48, vem aí Alexandre Pretzel no apito final. Inter vem com ela, Bustos. Tomou pressão do Figueiredo de longe, ele volta a bola. Dá Rocher, Rony em cima. Rocher levanta a jogada do lado esquerdo para Nico Hernandes. Mike pressiona, tenta a jogada, ganha Nico, recua a bola, volta com o zagueiro. Domina aqui na ponta esquerda, Vitão, perna esquerda. Toca na ponta, o passe errado. De cabeça, corta Marcos Rocha. Domina por dentro, puxa a marcação. Tenta o passe no meio, Fabinho, bola para rebatida no meio. Espaço aqui atrás com o zagueiro do Internacional. Igor Gomes gira, tomou pressão do Zé Rafael. Volta a bola para Rocher. Domina Rocher, fica sem opções. Olha para tentar bater. Zé Rafael não vai para a bola e o árbitro apita. Terminou! Nos embalos de sábado à noite, o Palmeiras ditou o ritmo do jogo e venceu. Por isso é líder do Campeonato Brasileiro. Palmeiras 3, Internacional 0. Alô, Alexandre Pretzel. Grande abraço, Rogério Assis, nessa transmissão de 3-0 do Palmeiras. Gols de Zé Rafael no primeiro tempo, Hendrick e Rony na segunda etapa. O Palmeiras assume a liderança provisória ou definitiva após a rodada. Isso nós veremos amanhã, depois dos jogos entre Grêmio e Corinthians e entre Bragantino e Botafogo, os 2 jogos às 4 da tarde. Às 6 da tarde amanhã a gente pode ter o Grêmio líder, ou o Botafogo líder, ou o Palmeiras líder. Um dos 3 talvez. Ou o Palmeiras em primeiro, com o Grêmio e o Bragantino encostados também. Vai ser bem, e o Bragantino e o Botafogo também. Vai ser bem interessante, que a gente vai ver amanhã nos 2 jogos das 4 da tarde. Grêmio e Corinthians em Porto Alegre, Bragantino e Botafogo em Bragança Paulista.
Arena Barueri com quase 20 mil pessoas, 3-0 Verdão. Gustavo Soler. Vamos lá, Pretzel, clima de muita festa aqui na Arena Barueri, é claro, né? 3-0 para o time do Palmeiras, por enquanto líder do Campeonato Brasileiro. Verdão que contou com mais um gol de Endrick, agora restam 3 neste Campeonato Brasileiro para o garoto quebrar a sua 4ª meta contratual com o Real Madrid. Já quebrou a meta de convocação para a seleção brasileira, já chegou à marca de 10 gols com a camisa do Palmeiras nesta temporada. Por enquanto, o Endrick já gerou 7,5 milhões de euros ao Palmeiras só em metas contratuais. Se fizer mais 3 gols no Campeonato Brasileiro, dará ao Palmeiras mais 2,5 milhões de euros. O Rony quebrou um jejum de 14 jogos sem marcar com a camisa do Palmeiras. E o Zé Rafael, acho que tá gostando de Barueri, Canhão. Segundo gol dele na temporada, Canhão não, desculpa, Pretzel. Segundo gol do Zé Rafael na temporada, o segundo aqui na Arena Barueri. Muito bom, Gustavo Soler. Daqui a pouco as entrevistas do Abel Ferreira. Do Cudê não precisa entrevistar. Esse futebol medíocre do Inter com esse tipo de atitude aí, não se brinca com futebol. Coração. Não se brinca com futebol. O Inter acha que já escapou com 43 pontos, tendo Bragantino, Botafogo, Corinthians e Cuiabá fora. E Bragantino e Botafogo em casa. Vão entregar para o Bragantino e Botafogo? É isso? E vão achar que vão ganhar de Corinthians e Cuiabá fora? Não se brinca com futebol. Patética a postura do Internacional, principalmente depois do segundo gol. 10h57, Palmeiras 3, Inter 0. Palmeiras líder provisório até amanhã, às 4h45, talvez. Daí a gente vai ver às 6 horas se o Palmeiras vai terminar a rodada como líder, ou se será o Grêmio, ou se será o Botafogo. O Bragantino não tem condições de ser líder, mas se ganhar do Botafogo, entra na briga também definitivamente, porque vai a 61 pontos. E a gente vai debater isso no apito final, já já, aqui na Rádio Bandeirantes. Jornada Esportiva. Oferecimento Braspress, Nakata, Grupo Souza Lima, CM Capital, Tenda Atacado, Fios e Cabos Elétricos CIO, 99, Paraflu, CSN Cimentos e estrelabet.com. Futebol é com a Bandeirantes, vai, 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 futebol. Apito Final. Na Rádio Bandeirantes, o pós-jogo completo. Oferecimento Hotel Terras Altas, lazer, diversão e gastronomia pertinho de você. Para Veiga, na direita, acha bem aberto o Mike, domina marcado, vai tentar driblar em cima dele, volta cercando, Nico Hernandes, ele recua a bola, dá para Marcos Rocha, enfia na grande área, livre, Veiga, para trás, bateu no zagueiro, vem livre, Zé Rafael, bateu no zagueiro, entrou! Gol! Grande área pela direita, ele pega o rebote, manda de pé esquerdo, tem um desvio que tira completamente Rocher da bola, ele cai no canto direito, era a direção da bola até acontecer o desvio, ela entra do lado esquerdo mansamente, entra 1-0 Palmeiras, Zé Rafael, pé esquerdo, Veiga tomou a bola pro Endrick na meia lua, bateu no canto, é gol! Gol! Que não é mais um sonho, é uma realidade. Endrick na roubada do Rafael Veiga. Endrick domina na entrada da grande área, com você voltando pro gol. Ele enfia um canhão no campo direito para marcar o segundo gol do Verdão, para manter vivo o sonho do título. Endrick, Palmeiras 2, Internacional 0. Delanda, meia lua, Igor Gomes vai fazer, rolou no meio, bem livre, Rony escorou, é gol! Gol!
jogada maravilhosa do menino Vanderlan, com direito à meia-lua no Igor Gomes. Ele entra na área, poderia até tentar fazer um golaço. Rony fechava livre na pequena área. Vanderlan serviu Rony. Ele manda pra dentro com o gol aberto. Torcedor do Verdão continua sonhando com o título. Torcedor do Verdão continua sonhando com o bicampeonato. Palmeiras 1, 2, 3. Internacional 0. O líder do campeonato faz mais um 3-0. Apito final começando aqui na Rádio Bandeirantes, no pós-jogo de Palmeiras 3, Internacional 0. Tivemos também à tarde Coritiba 1, Cruzeiro 0, Flamengo 1, Fluminense também 1. Então temos nesse momento, a gente já vai passar, é claro, com calma com o Enzo Ortega. Então vamos começar agora, antes do destaque inicial do nosso Mauro Betti, lá na Arena Barueri. Você já pode mandar também o seu recado. Você que está saindo aí da arena, você que está em casa comemorando a vitória do Palmeiras, você que está nos bares aí, mas está nos ouvindo, né, com esse calor senegalesco, como diria Mauro Betti, nesta noite aqui em São Paulo, você já pode mandar o seu áudio aqui para o WhatsApp 999048756. 999048756. Vamos lá, meu caro Enzo Ortega, o G4. E a classificação do Flamengo também, né? A pontuação do Flamengo depois do empate hoje. Diga lá, Ortega. Vamos lá, Pretzel. O Palmeiras segue líder com 62 pontos e o Botafogo vem atrás com 59. Grêmio também com 59, terceiro colocado. O Bragantino em quarto com 58 pontos. Flamengo, que empatou hoje com o Fluminense, está fora do G4 com 57 pontos, fica na quinta colocação. O Fluminense está em oitavo com 47. Uma coisa que a gente até destacou na jornada, né, o Pretzel, que o Palmeiras ele está chegando a 26 com o saldo de gols. O Botafogo, que está em segundo, está com 23. O Grêmio em terceiro com 8 e o Bragantino com 17. Então, tá aí uma coisa que pode fazer a diferença nessa reta final de Campeonato Brasileiro, né, Pretzel? Não, sem dúvida, né? Em número de vitórias e saldo de gols podem ser fundamentais. Estão fazendo o cenário com os jogos de amanhã. Palmeiras dorme líder com 62 pontos e 18 vitórias e um saldo muito bom, saldo de 26. É o melhor saldo do Campeonato Brasileiro. O Botafogo enfrenta o Bragantino fora de casa. Confronto diretaço. Se o Botafogo ganhar do Bragantino, o Botafogo assume a liderança. Porque vai a 19 vitórias contra 18 do Palmeiras. Ah, mas se o Grêmio ganhar do Corinthians, também vai a 62 para 19 vitórias. Só que o saldo do Grêmio ele é inferior ao do Botafogo e do Palmeiras. O Grêmio tem saldo 8. O Botafogo tem saldo 23 e o Palmeiras 26. Então, não tem como o Grêmio tirar esse tipo de saldo em apenas uma rodada. Então, se o Botafogo ganhar do Bragantino e o Grêmio ganhar do Corinthians, aí nós teremos amanhã às 6 da tarde o Botafogo em primeiro, o Grêmio em segundo e o Palmeiras em terceiro, os três times com 62. Se por acaso o Bragantino ganhar do Botafogo e o Grêmio ganhar do Corinthians, aí o Grêmio será líder com 62, o Palmeiras com 62, o Bragantino com 61 e o Botafogo com 59. Se o Bragantino ganhar. Se houver empate em Bragantino e Botafogo e o Grêmio ganhar, o Grêmio será líder com 62, o Palmeiras com 62, o Botafogo com 60 e o Bragantino com 59. Se o Botafogo ganhar e o Grêmio perder, se o Botafogo ganhar e o Grêmio perder, o Botafogo será líder com 62, o Palmeiras com 62, o Grêmio terceiro com 59 e o Bragantino com 58. Se o Botafogo ganhar e o Grêmio empatar, Botafogo 62, Palmeiras 62, Grêmio 60, Bragantino 58. Se o Bragantino ganhar e o Grêmio perder, Palmeiras 62, Bragantino 61, Botafogo 59, Grêmio 59. Olha só as combinações. Se o Bragantino ganhar e o Grêmio perder, o Bragantino vai a 61 e abre 2 em cima do Botafogo e 2 em cima do Grêmio. E com o mesmo número de jogos do Botafogo. Então o Bragantino pode entrar na briga. Esse jogo é muito grande para o Bragantino. Se o Bragantino ganhar e o Grêmio empatar, aí o Bragantino vai a 61, o Grêmio vai a 60. A gente fica com uma escadinha daí. Palmeiras 62, Bragantino 61, Grêmio 60 e Botafogo 59. São essas as combinações para os jogos deste domingo, lá na Arena do Grêmio em Porto Alegre. Grêmio e Corinthians com Ulisses Costa, com o Cláudio Zaidan e com o Pedro Oliveira em Porto Alegre. E Bragantino e Botafogo com Bruno Migliozzi acompanhando tudo do estádio Marcelo Stefani. 4 da tarde com 2 jogos realmente muito
vibrantes, dá para dizer assim, e com confrontos muito diretos na parte de cima da tabela. E depois às 6h30 nós teremos Santos e São Paulo, jogo importantíssimo também. São Paulo já está com a vida ganha, não vai cair, está garantido na Libertadores com o título da Copa do Brasil, mas o jogo para o Santos ele é importante não só por se tratar do clássico, mas também para pontuar na parte de baixo da tabela. 11h05, meu caro Mauro Betting, gostou do jogo, apesar do Inter ter largado o jogo, depois tomou um 0-2, Mauro? Fala, Pretzel. Sim, o primeiro tempo foi muito bom de lado a lado, o Inter começou um pouquinho melhor, o Palmeiras deu uma equilibrada, no final das contas acabou fazendo 1-0 com o gol do Zé Rafael a 37 da primeira etapa e fechou o primeiro tempo muito bom de lado a lado. Para mim, 7 oportunidades paulistas, 4 gaúchas, um jogo que era igual. Veio a segunda etapa, aliás, antes dela, a mudança do Dalbert para a entrada do Nico Hernandes, era o terceiro zagueiro na construção da jogada, era o lateral esquerdo quando o Inter era atacado e passou a ser mais atacado na metade final do primeiro tempo. O Palmeiras fez 1-0, saiu o Dalbert 5 minutos depois com a entrada do Nico Hernandes, o Palmeiras fez 1-0, não quero dizer que foi só por isso, mas isso ajudou. Veio o segundo tempo, o Palmeiras teve que trocar o Luan, que sentiu a coxa, entrou o Naves, entrou muito bem entre os 3 zagueiros. O Rômulo entrou no lugar do Arangues e o Inter voltou bem. Chegou legal, teve uma ótima jogada com o Ener Valencia e o Alan Patrick para uma defesaça do goleiro do Palmeiras, o Everton, aos 11. Deu 2 minutos aos 13. Uma roubada de bola legal do Rafael Veiga. O Ender, com toda a sua potência e força, acabou fazendo 2-0. Aí, como você bem destacou, o Internacional murchou. Murchou a ponto de o Palmeiras aos 42 fazer 3-0. Uma grande arrancada do Vanderlei tocando para o Rony, que não fazia gol desde agosto, como já disse o nosso Solé, e o Palmeiras que talvez não mexia tão bem como acabou mexendo bem, muito criticado o Abel, pra que tirar o menino? Ó, o Hendrick que já devia ter entrado antes, né, seu Abel? Mas saiu antes e mesmo assim o Vanderlei fez uma jogadaça e deu pro Rony fazer 3-0. O Palmeiras e o Palmeiras que veio aqui a Barueri, na sua arena, para mais de 20 mil pessoas num sábado à noite, mereceu esses 3-0 e merece pelo menos dormir nessa liderança, como você e o Enzo já bem explicaram, Pretzel, aqui na Rádio Bandeirantes. Mas o Inter talvez certamente o torcedor colorado não merecia a partir de 2-0, que o Inter que vinha bem em momentos até melhor que o Palmeiras, murchar como murchou e perdeu por 3-0. Claro que sem ver o jogo eu vou falar, o Inter entregando para prejudicar a vida do Grêmio. Depois dos 2-0 você pode até discutir isso, mas muito pro mérito palmeirense. Mas até o 1-0 e mesmo até o 2-0 do Hendrick, era um jogo igual, para não dizer que em muitos momentos o Inter foi melhor. Mas no final das contas, no frigir das bolas aqui em Barueri, na torre da Barueri, deu a lógica, deu Palmeiras, que rumo assim ao título. Vai ser campeão? Eu não sei. Pode ser o Grêmio, pode ser o Palmeiras, ainda pode ser o Flamengo, ainda pode ser o Red Bull Bragantino. Teria que ser mais um milagre do Botafogo para voltar a ser, mas enfim, é um campeonato aberto, é muito legal. O atual campeão, é claro que está vivo, Pretzel. Perfeito, Mauro. Agora, eu nasci em Porto Alegre e vivi muito tempo indo aos jogos do Inter, depois me formei em jornalismo, parei, é claro, o coração endureceu bastante. E nesses 30 anos de jornalismo esportivo eu já vi tanta coisa no Rio Grande do Sul. E em 2020, uma frase do Renato, ela marcou. O Renato disse quando o Inter tinha chance de ser campeão: se depender de mim, o Internacional nunca será ajudado para ser campeão. Então essa frase está sendo estampada lá nas hostes coloradas, perfeito? Nos grupos de WhatsApp, entre os torcedores e tal. E o Inter hoje, não é que ele tenha entregue, mas não fez muito esforço também no segundo tempo. Depois dos 2-0 não foi mesmo. E o segundo gol também, olha, a bola do Johnny também perdendo o gol na frente da área, só ele e o Rocher. E o Rocher é o seguinte, o meu braço é mais comprido que o do Rocher. Eu não jogo no gol. Calma, Pretzel! Eu não jogo no gol, mas o meu braço é mais comprido que o do Rocher. Não é Tiranossauro Rocher, mas... Tá. O meu braço é mais longo que o dele. Só pra deixar claro, tá? E aí é o seguinte, o Inter tem o Bragantino e o Botafogo, 2 jogos em casa. E tem Corinthians e Cuiabá fora. O Inter acha que dá pra entregar esses 2 jogos pra prejudicar o Grêmio e acha que vai escapar fácil, a régua pode subir. Claro que o Cruzeiro perdeu hoje, ajudou um pouquinho, porque o Bahia já tem 37 pontos com o mesmo número de jogos do Inter. Então o Bahia também com 37 pode ser uma referência para o Inter escapar. Mas tem que tomar cuidado, não se brinca com futebol. Não se brinca com futebol. Então, tem que entregar pro Bragantino, tem que entregar pro Botafogo. Eu não ficaria surpreso se entregasse. Até porque eu me lembro que em 2010... 2009 e 10, tá lembrado? Tá lembrado ou não tá? Em 2009 eu estava em Campinas, o Corinthians entregou o jogo pro Flamengo, pro São Paulo não ser campeão. E no ano seguinte, em 2010, teve o contraveneno.
O São Paulo e o Palmeiras entregaram pro Fluminense aqui em Barueri pro Corinthians não ser campeão. E eu estava em 2 jogos e foram entregas puras e simples. A escalação do Grêmio também contra o Flamengo em 2009 no Maracanã. Aliás, a jornada... famosa invasão, né, de vestiário de alguém. Se alguém continuar ganhando do Flamengo aqui no Maracanã, né? E naquela histórica jornada aqui na Rádio Bandeirantes, né? Nossa jornada, lembra, Mauro? 4 jogos ao mesmo tempo, certo? Eu estava no Maracanã, tu estava aqui junto com o mestre Zaidan e com o José Silvério. Exatamente. Foram 4 jogos ao mesmo tempo, jogos decisivos. E eu estava no Maracanã para Flamengo e Grêmio, certo? E o Robertson fez o gol do Grêmio e quase apanhou na volta em Porto Alegre. Quase apanhou. Quando o Grêmio largou na frente, o Flamengo virou o jogo depois. Então é o seguinte, ó. A bola pune em todos os sentidos. Agora, quem entregou antes... não pode reclamar que vai ser prejudicado depois. Na realidade, ninguém tem que entregar nada. Tem que jogar para ganhar sempre. Essa que tem que ser a realidade. Então é o seguinte, esse pensamento para mim é medíocre. Pensamento medíocre, ridículo. Os caras ganham fortunas para entregar jogo para prejudicar rival. Ah, dá licença. Diga lá, Soler. E foi nesse ano de 2009 que me deu aquela coceirinha e falei, nossa, legal esse negócio de jornalismo, né? Tinha 15 anos de idade, mas você falando desse jogo entre Palmeiras e Fluminense, que o Diney, nem o Diney, o original, quando jogou no Corinthians, foi tão xingado em um derby contra o Palmeiras, quanto o Diney, jogador do Palmeiras, quando ele faz o gol pra cima do Fluminense. Porque a torcida do Palmeiras na Arena Barueri não gritou gol. Mandou o Diney para aquele lugar, um lugar muito conhecido no dicionário popular, né? Todo mundo pé da vida com o Diney, que por sinal nesse jogo contra o Fluminense, ele fez o gol mais bonito da sua carreira. Impressionante. Eu me lembro que o Deola estava fechando o gol na Arena Barueri contra o Fluminense e a torcida começou a xingá-lo, porque ele estava fazendo muitas defesas. Algo inédito. Algo né? inédito. E ao mesmo tempo eu me lembro também, né, Mauro, que o Rogério Ceni batia tiro de meta em direção ao Fred. Claramente em direção ao Fred do Fluminense. Era assim, ó, foram negócios constrangedores. Mas tudo por quê? Tudo por causa daquele papelão iniciado em Campinas, também quando o Corinthians não deixou o São Paulo disputar com o Flamengo na luta pelo título. Aí sim você pode falar que Felipe Rex, o goleiro do Corinthians, não foi muito Exato. naquela bola. Eu tava atrás do gol. A lesão do Ronaldo já foi uma brincadeira. Todo mundo rindo e depois o Felipe parado na cobrança de pênalti do Flamengo. Então é o seguinte, ó. Tem que ganhar, cara. Tem que fazer o que o Santos fez lá em Salvador. Ganhou do Vitória. Porque se o Santos perdesse pro Vitória, rebaixava o Palmeiras. Santos foi lá e ganhou o jogo. Nem precisava ter ganho, aliás. O empate deixava o Palmeiras na primeira divisão em 2014. Então tem que parar com esse negócio, com esse tipo de discurso. Eu acho isso tão medíocre. Os caras querem criar liga, tudo, e ficam entregando o jogo para derrubar rival. Não tem como sair liga. Para mim, a Liga São Tomé. Assim não tem como, Mauro. Não tem como sair, porque os clubes realmente... de uma hora sai, eles não se sai respeitam. do jeito que deveria sair. Eles não se respeitam, não adianta. Não se respeitam, infelizmente. 11h13, meu caro Michel Lopes. Tá circunspecto hoje, hein, Michel? 3-0, né? Tá circunspecto. 11h13. O craque do jogo. Começando por você, meu caro Mauro Betti, que foi o primeiro a dizer que o Endrick era um fenômeno. Não foi o primeiro, mas um dos primeiros. Já quase apanhei muito por conta disso e continuo sustentando. Porque ele é Palmeiras, não, porque ele é um gênio. Endrick, mas eu queria citar o Zé Rafael de novo e também o Everton, como destacou o Soler. Os três, qualquer um joga a luva pra cima, joga a chuteira pra cima, merece nessa grande vitória palmeirense por 3-0. Mas eu vou de Endrick, Pretzel. Primeiro voto para Endrick, que vai pro Real Madrid na próxima temporada. Diga lá, Soler, o teu voto. Concordo com o Mauro, vou com o Endrick pela enormidade que faz uma criança de 17 anos de idade, o terceiro mais jovem na história da seleção brasileira a ser convocado, marcou um gol e ainda conseguiu ter a atenção do técnico Abel Ferreira. Falou, pô, moleque tá voando, deixa ele descansar um pouco que agora terá uma nova maratona pela frente. Então vou de Endrick como craque do jogo. Muito bom, Endrick, o craque do jogo. Daqui a pouco, se ainda for possível, a gente reproduz o gol que ele marcou. O segundo gol narrado pelo Rogério. Diga. Abel Ferreira chegando. Opa, então vamos ao Abel e depois eu ia fazer a primeira parada, mas vamos ao Abel. 11h15, Abel Ferreira, técnico do Palmeiras na coletiva. O Palmeiras é líder do Campeonato Brasileiro. Dormirá líder. Não sei se vai dormir o domingo líder, mas o sábado dorme, sem dúvida nenhuma. Diga lá, Soler.
Vamos lá, o pessoal da assessoria do Palmeiras ajeitando aqui os últimos detalhes. O Abel Ferreira 4 perguntas só, já hein? Posicionado. Acho que hoje não. Vamos ver então qual será o critério aqui, mas vai começar a entrevista coletiva do técnico Abel Ferreira. Atrapalhei aqui o Casavia da assessoria, quase dei uma joelhada nele. Vai começar agora. Vamos ver só, esperando o ok dos nossos companheiros da TV. Pessoal já sinalizando. Vai começar. Cadê abrir uma porta aqui, vai então abrir a porta. Bate a porta então, cara. Estamos Abel esperando tá o áudio esperando. de Abel Ferreira, Palmeiras 3, Internacional 0, hein? Infelizmente. Vamos lá. Agora vai. Boa noite, Abel. Três questões só para você responder para o torcedor mais crítico. Poxa, o Abel insiste no Rocha. Poxa, o Abel insiste no Breno Lopes. Nossa, ele coloca 4 laterais em casa contra o Inter e o jogo termina 3-0. Gostaria que você explicasse o porquê desse esquema e o que aconteceu com o Luan, se é grave. Que torcedores é que você está a falar? Daqui destes que nos vêm apoiar ou daqueles que ficam em casa num computador, fazem um blog e criticam para influenciar os outros? Isso é que eu digo aos meus jogadores. Não se deixem influenciar por torcedores que se calhar nem sócios são, nem avante são, e ficam em casa e o que fazem é criticar. Eu digo aos meus jogadores isto. E é por isso que temos um espírito de grupo muito forte. Se é para se criticar uns aos outros, estejam calados. Quando quiserem falar, falem para incentivar. É isto que eu digo aos meus jogadores. E esses torcedores, mas isso estamos a falar, são 3% dos torcedores. São aqueles que se sentam em casa, à frente de um blog, criam blogs, alguns, e só fazem isso. O treinador sou eu. O treinador aqui do Palmeiras sou eu. Que acerto e erro, como toda a gente. Mas a sensação que eu fico é quem está à frente dos computadores. Sabe tudo. Ganham tudo, sabem tudo, nunca erram, porque falam sempre no final. Mas eu prefiro valorizar todos os outros 97% dos torcedores. A única coisa que eu vos posso dizer é que uma equipa que está a lutar para campear como nossa, como a equipa do Palmeiras, merece um estádio cheio. Só isso que eu tenho a dizer. Uma equipa como o Palmeiras que luta para ser campeão, merecia ter um estádio cheio. E nós nem no nosso estádio estamos a jogar. Depois de tudo o que sofremos, depois de tudo o quanto criticados fomos, estamos aqui. Não sei se vamos ganhar, nunca prometi títulos a ninguém. A única coisa que eu prometi, que é que eu faço todos os dias, é dar o melhor que sei que posso, com os recursos que tenho, para ajudar os meus jogadores. Se é com o lateral, se é com o Rocha lateral, ou é a ponta, ou é o Vanderlá, é o que nós queremos. Eu quero jogadores, eu sei muito, eu não sou brasileiro, eu sou europeu, desculpem dizer-vos isto. Eu não sou brasileiro, eu não fui criado na escola de futebol do Brasil. Eu sou europeu. Eu sou muito mais, e quando vim do PAOK, aprendi no PAOK a ser frio. E aqui é tudo muito emocional. Portanto, se tiver que jogar o Rocha lateral direito, vai jogar o Rocha lateral direito, vai jogar o Mike, vai jogar o Rony, vai jogar o Hendrick, como todos. Rony passou um período mau, saiu, está a recuperar. O Hendrick passou um período mau, saiu, está a recuperar. O Zé, como todos, passaram um período mau, está a recuperar. E o treinador não é diferente. Mas o que a mim me parece é que os únicos perfeitos são os que nos criticam. E há críticas que nos fazem refletir. Outras que são intencionalmente para nos destabilizar. Por isso é que eu prefiro valorizar estes que vieram aqui hoje, que se deslocaram 1 hora ou 45 minutos para vir aqui, apanharam fila, agradeço de coração, porque estes são os que acreditam. Lembra-se que eu falei nos 3 tipos de Palmeiras quando fomos uma vez ao Mundial? Aqueles que estão sempre a cornetar, mas depois no final, eu bem dizia que nós, só depois de acontecer. Mas acontece, nós também abraçamos esses. Aqueles que só, agora, e há os outros que e os que só acreditam depois de acontecer. E há aqueles, como os nossos jogadores, como o nosso grupo de trabalho, que acredita sempre. Acredita sem ver. Portanto, eu não estou a dar recado a ninguém. O que eu estou a dizer é que eu tenho um orgulho muito grande em ser treinador desta equipa, porque esta equipa, aconteça o que acontecer, ela luta sempre até o fim, dá o melhor que pode. E a comissão técnica faz a mesma coisa. Depois é normal que
que as críticas venham, porque elas fazem parte, as boas, as más. O que mais me enche de orgulho é, nestes 3 anos, o Palmeiras joga sempre em todas as competições para discuti-las, até ao fim. Uns gostam mais, outros não gostam, mas né, uns dizem que, pronto, eu, acima de tudo, muito orgulho dos nossos jogadores, e eu faço, se tiver que jogar o Vanderlei hoje a lateral, viram que o Vanderlei jogou, o que é que eu queria, quando perguntam, as perguntas que vocês têm que fazer, não é porque é que joga o Vanderlei, é o que é que você quer daquela posição. Quero verticalidade, quero um jogador quando tiver a bola que me corra para a frente, não quero um jogador que me receba a bola para trás, que é o que fazem 90% das equipas brasileiras, jogam para trás e para o lado, para trás e para o lado, para trás e para o lado. Eu não quero isso, eu quero samba, eu quero verticalidade, é isso que eu quero fazer golos. E quando nós perdemos isso, como foi no último jogo, nós vemos aquilo que fizemos, corrigimos o que temos que corrigir e seguimos em frente. Mas é bom essa pergunta que você fez, porque esses torcedores, que são esses 3%, se nos quiserem ajudar, porque estamos aí na luta, façam um favor. Se quiserem apoiar, apoiem. Se não quiserem apoiar, estejam calados e não digam nada. Isto é o que eu tenho a dizer para esses, para os outros, de coração, gratidão eterna. Não sei que lesão ele teve, se vocês viram no último jogo com o... Primeiro deixem-me dizer disto, é uma vergonha a CBF deixar fazer 8 jogos seguidos com 2 e 3 dias de descanso, é uma vergonha. Isto é uma vergonha, isto é insano para todo mundo, para os jogadores. No último jogo aqui, o Atlético Paranaense ficou sem 2 jogadores. Nós hoje aqui, o Luan, não sei o que é que vai acontecer, lesionaram-se mais 2 jogadores do Internacional. Será que isto não faz as pessoas refletirem? É uma vergonha o que fazem aos jogadores brasileiros. É uma vergonha o que fazem ao futebol brasileiro. Uma vergonha, porque tem público top, tem jogadores de grande qualidade que se esforçam para estar sempre preparados para jogar de 2 em 2 dias. Fazem o melhor que podem. Felizmente nós temos um núcleo de performance absolutamente extraordinário que nos ajuda, mas por exemplo no jogo contra o Flamengo não conseguimos. E depois ainda ficámos sem -1, não conseguimos. Portanto, isto, de uma vez por todas, tem que fazer refletir. É uma vergonha o que isto acontece. 8 jogos seguidos, com jogos de 2 em 2 dias, é uma vergonha, isto é insano. E enquanto eu estiver aqui no Brasil e no Palmeiras, vão ouvir eu dizer sempre isto, quer gostem ou não, mas é só a minha opinião. E vou voltar a referir aquilo que disse aqui a última vez. Tudo o que eu falo tem uma única intenção, é tornar o jogador melhor, é tornar o futebol brasileiro melhor. Se me quiserem ouvir, ouçam, se não quiserem ouvir, dá-me igual. Noite, até em cima dessa insanidade que é o calendário do futebol brasileiro. Agora tem a pausa para a data FIFA, essa pausa que você não pode contar com Gomes, Richard Rios, Veiga, Hendrick, Vanderlan, Luiz Guilherme, todos os jogadores que ficarão à disposição das suas respectivas seleções, sendo Vanderlei e Luiz Guilherme só para treinos da seleção pré-olímpica. Queria saber como planejar também ainda em cima dessa situação do Luan, porque nas últimas vezes que o Palmeiras enfrentou paradas de data FIFA, em abril acabou perdendo para o Água Santa e para o Bolívar, foi campeão paulista na sequência. Depois teve o revés contra o Bahia, naquele jogo que até hoje a CBF não explicou se a bola entrou ou não entrou na finalização do Arthur. Na terceira pausa ganhou do Goiás e na quarta acabou perdendo para o Atlético Mineiro. Faltam 4 jogos para o término do Campeonato Brasileiro. O que fazer para, neste período de data FIFA, mesmo sem alguns jogadores fundamentais no elenco, Palmeiras voltar com um gás, apesar de toda a insanidade do calendário, para conquistar o 12º título brasileiro? É o copo meio cheio, para que lado é que tu queres olhar? Se eu disser, vou-me chamar arrogante, não é? Se eu disser, não, isto é a valorização do nosso trabalho, a valorização do trabalho do Palmeiras é que os jogadores, as seleções vêm buscar cada vez mais jogadores ao Palmeiras, certo? Se quisermos olhar para o lado da valorização dos jogadores, falaste, pai, em quantos jogadores? 7? 6 jogadores, não é? Alguma vez na história do Palmeiras foram 6 jogadores chamados às seleções da equipa A? Não sei. Depois tem o outro lado da medalha que tu disseste, não vou poder treinar com estes jogadores, não vou. 15 dias até jogar o próximo jogo, há equipas que vão ter que fazer jogos mais cedo. Eu dou muito mal a trabalhar com a desorganização e com a falta de rigor e dou muito mal. Não sei, vamos procurar dentro dos recursos que temos, como sempre faço,
planificar da melhor maneira possível, fazer uma reflexão e perceber quando é que estes jogadores chegam, em que condições chegam, quanto é que jogaram na seleção, quanto é que treinaram nas seleções, se jogaram nas seleções ou se não jogaram. É isto que nós temos que fazer, juntar todas estas nuances numa só e perceber quais são as melhores decisões que temos que fazer em função da informação que vai chegando de todos os lados. Isso é ser treinador. Abel, boa noite. Pela primeira vez eu vou fazer uma 2 em 1, mas uma é só mais uma curiosidade mesmo, para saber como é que você vai fazer, como é que você orienta seus jogadores, para acompanhar essa rodada agora cheia de jogos aí que impactam no Palmeiras. É melhor assistir, é melhor se juntar para assistir, é melhor deixar para lá, como é que vai ser, mas mais importante do que isso, sobre o jogo em si, me chamou a atenção na sua primeira resposta você falar sobre verticalidade, e tem me chamado a atenção nos últimos jogos do Palmeiras, o Palmeiras atacando muitas vezes bem em transições, e transições não só de contra-ataques, mas também de roubadas de bola no campo de ataque, como foi hoje no segundo gol que o Endrick marcou. A gente, desde que você lançou essa formação com essas alterações, com 3 defensores, com o Endrick como titular, a gente tem falado muito sobre as mudanças na construção ofensiva do Palmeiras, mas eu queria falar sobre eventuais mudanças que o Palmeiras está apresentando nesses gatilhos de pressão, para roubar a bola na defesa ou para roubar a bola no ataque e atacar com muita verticalidade. Tem mudança nesse sentido? O Palmeiras está marcando, está jogando sem a bola de maneira diferente com essa formação para eventualmente ter mais essa verticalidade, já que o Endrick é muito rápido, tem muita explosão, outros jogadores também? Obrigado. Eu vou ver se consigo explicar de forma muito rápida como é que eu vejo o futebol e como é que o Palmeiras joga para vocês entenderem. Quando falo na verticalidade é no momento em que nós roubamos bola. Aí nós temos 3, 4 passos temos de estar a fazer golos. E são comportamentos da nossa equipa quando ganha a bola. A primeira coisa que nós fazemos na transição ofensiva é olhar para o que está a passar no jogo, é olhar para a frente. Isto na transição ofensiva. Aí eu falo em verticalidade. Se nesse momento nós não tivermos condições de atacar, passamos para outro processo, que é o que vocês chamam aqui o propor futebol, ou o ataque organizado. E o ataque organizado usamos uma ferramenta que se chama circulação de bola, para mexer o adversário e criar espaços, ganhar as costas da linha média, atacar a linha defensiva e fazer golos. Portanto, não é só verticalidade. Verticalidade é no momento da transição, no momento do roubo de bola, é isso que eu quero. A segunda é, se não deu, fica com bola e vamos ter largura no jogo, ter profundidade, ter jogadores por dentro e a construir de trás com 3 ou com 3 mais 1, que o lateral não é zagueiro, é um lateral que é híbrido. Pode atacar quando ele entender que tem que atacar e pode ficar quando ele entender que tem que ficar. Essas são as duas formas que temos. A outra é em esquemas táticos. Não há só uma forma de fazer golo. Esquemas táticos, que somos também fortíssimos. E a quarta e última é a qualidade dos jogadores. Não sou eu que o digo. Os melhores treinadores do mundo dizem que os melhores jogadores lhes pertencem a eles porque fazem coisas diferentes. São jogadores de saca-rolhas que são capazes de, quando aquilo está tudo fechado, está tudo encravado, não há espaços, e eles sozinhos conseguem ganhar jogos. Portanto, quando falam, o Palmeiras é vertical num momento específico de jogo. Mas quando tem 10 jogadores atrás da linha da bola, como foi, por exemplo, o Flamengo, que quando não tinha a bola se juntava todo atrás da linha da bola, nós tentámos propor jogo, tentámos criar espaços, mas é difícil criar espaços quando uma equipa joga junta e fechada. Então temos que usar uma falta rápida. Se vocês virem como é que foram os 2 primeiros golos do Flamengo contra nós, sabem como é que foi? Foram 2 faltas rápidas. Uma delas estamos de costas, e o que foi o goleiro que meteu, e o primeiro golo, que é o passe do Polgar, surge antes de uma falta, que muito bem uma equipa cascuda, experiente, aproveitou o momento de distração. Por isso é que quando se joga com equipas top, não há distração, não pode haver distração nenhuma. E continuo a dizer isto para as pessoas que querem atribuir responsabilidade ao treinador. O treinador tem muito pouco, na minha opinião, nas vitórias que têm a ver com o que os jogadores fazem, porque são eles que chutam, são eles que jogam, são eles que decidem, são eles que correm. A função do treinador é criar um espírito muito forte dentro e dar organização à equipa. O resto, quando começa, é professor Pardal, é professor não sei o quê, o resto são eles que fazem a diferença. Tá aí o Abel Ferreira, um trecho do Abel, o Soler continua lá, se houver mais declarações interessantes, a gente vai continuar. Primeiro que a gente tem que dar uma parada, a primeira parada do nosso apito final. Daqui a pouco tem o Mauro Betti sobre essa entrevista e também com o gabarito do jogo. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final.
Meu amigo, procurando um lugar para realizar o seu evento corporativo com muita natureza? O Terras Altas Resort é o lugar perfeito para a sua empresa, com uma estrutura completa que inclui salas de reuniões, auditórios e espaços ao ar livre. Você pode ter certeza de que seu evento será um verdadeiro sucesso. E eu apresento, hein? E para facilitar ainda mais, o Terras Altas Resort é muito próximo da cidade de São Paulo. Terras Altas Resort, seu ponto de conexão com a natureza. Informações pelo telefone 98786-0302. Repito, 11, né? São Paulo. 98786-0302. E descanse. Copa Libertadores na Bandeirantes. Oferecimento Tigre. Tudo certo, tudo Tigre. Francisco Sá é o jogador